Boa noite, sejam bem-vindos ao Sai de Bolso Futebol Clube. Estamos aqui hoje presentes para falarmos sobre futebol e mais alguma coisinha que vier no decorrer da discussão. E sempre uma coisa puxa a outra e a nossa intenção é sempre essa, falar sobre o futebol. E como o tema principal hoje, nós vamos estar trazendo a discussão sobre o futebol brasileiro versus a América do Sul. Porque nós vemos sempre a discussão sobre o futebol brasileiro estar dominando. E realmente estamos dominando, não é? Concordo. Já temos 3 vezes brasileiros campeões da Libertadores, seguidas. A final da Sul-Americana ano passado foi de brasileiros. Então é indiscutível o domínio do Brasil na América do Sul. Jonathan, o que você tem a dizer a respeito? Acho que entra muito em questão desse domínio brasileiro a desvalorização da moeda dos nossos vizinhos. Porque a Argentina, que era o ponto forte, era o país onde conseguia competir com o Brasil, unindo o River, o Boca, às vezes o Racing, às vezes o Estudiantes, eles tiveram uma desvalorização muito grande na moeda. Aí hoje não tem como um jogador optar entre Brasil e Argentina. Hoje o salário não tem comparação. No Brasil nós temos jogadores que recebem R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, caso do Gabigol, caso do Hulk. Na Argentina a gente não vê isso. Na Argentina a gente vê, por mais que as moedas são diferentes, os salários em tetos, mais ou menos, dos clubes grandes argentinos, são de 300 mil dólares, coisas similares a isso. Acho que entra muito nessa tese, a desvalorização das moedas. Certo, certo. Você concorda com ele também, Ed Thompson? Ou para você é diferente? Cara, eu acho que o jogador brasileiro sempre foi foda. Se o futebol brasileiro ele sempre foi foda, porque nós ficamos tanto tempo sem ganhar a própria Libertadores, Porque a Europa leva tudo. mas também leva da Argentina. Um bom exemplo é o Messi, que nunca jogou lá. Eu vou discordar um pouco. Jean, por favor. Eu acho que um dos fatos da gente conseguir pegar uma sequência dessa de títulos, o fator pós-Copa, querendo ou não, o nível do patrocínio nosso hoje é muito superior de futebol. Não tem como, pessoal. Não é... Você falou do fator de moeda local. Moeda local influencia bastante. Só que a gente tá vendo, tipo assim, não é só a moeda local. Tem um fator que a gente tá conseguindo competir e segurar o jogador. A gente tem hoje os times que são referência, pelo menos aqui do Brasil, que é o Galo, Flamengo e o Palmeiras. E os caras não precisam vender jogador para fazer caixa. Não precisa. Você não vê uma necessidade sair que precisa. Tem que vender para fazer caixa. E tem jogador que não tá mais precisando se provar na Europa. A gente tem um exemplo, o Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, ele é um cara que não deu certo lá, mas aqui sobra. Sim. O que me leva aquele querido que eu já comentei. Em off, é claro. Às vezes, será que o nível do futebol brasileiro é tão grande assim? Eu acredito que só não é melhor por questão de logística. A gente vai ter um jogo aí, vamos dizer, o Fortaleza descer para encarar o Juventude. Aí o Fortaleza, ele ir para Cuiabá, jogar em Cuiabá. O Fortaleza de Cuiabá, ele ir para São Paulo. Olha o fator logística. Mas isso daí não se acaba pegando na falta de elenco? Não, acredito que não, porque é cansaço, né? Você tem que fazer o rodízio e talvez... E é aquela... Nesse ponto do Jean já tem razão, porque você não vê tanto rodízio assim na Europa. Porque tipo o campeonato, os países da Europa é o São tamanho do tudo- estado de São Paulo. Um grande exemplo que, querendo ou não, a gente tem que utilizar é a Inglaterra, o campeonato inglês. Os times que competem andam muito num bolo só. A distância às vezes eles vão de ônibus. Inclusive o estádio do Everton é 2, 3 quadras do Liverpool. Ao exemplo. Na onde que você pega um estádio aqui no Brasil, que ele é Tão próximo assim. Remy e Paysandu. um único que é, no caso, no mesmo estádio. Aí não é-
Não é pode. Aí, beleza, cara. Perguntou, eu respondi. Mas o assunto Não, é futebol. Tem esse ponto também. Mas assim, tipo, os times viajam muito e treinam um pouco. Aqui um grande exemplo. As pessoas cobraram, no começo, cobraram tanto o Abel, ele conseguiu, Qual do dos Abel? Palmeiras, do Palmeiras. Ele conseguiu montar. único, Abel. Sem o Abel clubismo. Braga. Abelão, pô. Abelão é fora de série no Outro é Brasil. Abelinho. Não, Não, não tem como dizer que o Abel Braga não é um bom técnico. Mas que termina seu raciocínio com relação ao. O Abel era criticado por não ter, teoricamente, um time pronto. Estava colocando e sendo criticado por, com toda certeza. O Abel ele estava sendo criticado porque ele não conseguia achar um ponto de equilíbrio, coisa que o Vanderlei Luxemburgo já tinha achado. O Abel assumiu o Palmeiras como líder da Libertadores. Na Copa do Brasil tinha ido passado as quartas, as oitavas, se eu não me engano. E no próprio brasileiro estava muito bem. A questão foi meio a troca do Luxemburgo pro Abel, porque viu o que estava faltando no Luxemburgo. Questão de. Na verdade, o Luxemburgo ele perdeu o elenco quando ele Não, disse que ele não tinha elenco. Sim, Ele disse que não tinha elenco pra jogar bonito. Tanto é que o mas é Lucha teve o papagaio. É papagaio o nome do cara lá? o centroavante. Não. Papagaio que eu digo o treinador que entregou o time pra ele numa É. situação. Cebola, Foi ele, não foi? Cebola. Cebola. Na- Ele deixou o time pro cara e falou: ó, E o... tá Não, mas bacaninha, aí- pega mas aí andando. a gente para analisar. O time do Palmeiras, ele é conhecido por jogar bonito? Cara, Não, é um time eficiente. eu vou discordar agora. Eu já acho que o Palmeiras hoje, Hoje a forma dele jogar bonito é ele ter tática pra jogar de um jeito, pra jogar do outro, ter alternativa. Não. A questão é, o Palmeiras joga bonito? Essa foi a pergunta. Não. Joga. Mesmo, É um futebol- mesmo contra o Independente quando ele mete 8x1. Não joga bonito. É um time. É um Porque time. Eficiente. É um time eficiente? Tática. A ideia do Abel, desde o início, sempre foi essa. Ele sempre disse: o Guardiola, ele preza muito a posse de bola. Ele é o melhor técnico do mundo. Mas, para mim, o que realmente vale é a eficiência. Sim. Então, quando a gente pega ali a final Se da até ele de- Libertadores, 80% de posse de bola, 2 chutes ao gol, 1-0 pro time adversário, não é vantagem pra ninguém. final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, para dar um chute a gol, foram 100 passes. O Flamengo, para dar um chute a gol, foram 400 passes. Cara, eu já vi comentários que é difícil hoje você fazer um futebol Circo de Soleil. Não dá. Não dá, porque querendo ou não, o time joga bonito, mas não é eficiente. Uma questão é o Fernando Diniz. O time do Fernando Diniz, muitas vezes as pessoas falam que joga bonito. Só que Falando não do- tem eficiência. Eu não e sei é um como time que esse cidadão ainda tem emprego. Eu vou Não sei. eu vou beber que Não, não vai descer é uma- seco, é uma não. per- Agora, Não, falando cara, sério, eu- as isso que você pessoas falou falam ou não do- falam que o futebol do time do Fernando Diniz era dito como bonito? O São Paulo foi líder do Brasileirão jogando bonito. Sem ter perspectiva de ser E, líder. e era um time que, segundo as perspectivas do campeonato, ia terminar de sexto para baixo. Que é aquilo que antes a gente. Mas terminou em quinto em questão do grande problema extracampo que teve o Fernando Diniz com os jogadores. A partir do momento. Você fala isso aí da época do Tietchan, você fala? É. A partir do Ah, momento. ele perdeu ali, A pô. partir do momento. O São Paulo estava vindo bem. Perdeu Ali- pro Bragantino ali- de 4x2. Ele tava com a dupla de ataque dele ali. Não, Tava então, segurando mas aí bem. que tá. Mas ali Era o não- Brenner e o Luciano. mas ali ele Era o não, Brenner, ele não Luciano, perdeu hora um, no, ele hora não outro. perdeu no futebol, ele Ele perdeu foi o vestiário. A Mas partir isso daí justamente não é falta de vestiário. Não tinha que ter um jogador ali para chegar no presidente. Presidente, o negócio é o seguinte: nós vamos ganhar, Não tem condição, Peter. mas você manda esse cara embora. Não tem Posso condição. falar pra você? Eu acredito que é a mesma coisa de um funcionário falar com o gerente dele é ruim. Não tem condição, pai. Como que não? Aí vem que é o seguinte: qual o nível que você se acha que tá no clube pra você ter essa moral? exemplo.
Não, mas aí uma coisa é eu chegar Um lá e falar exemplo, assim, eu um não exemplo. eu não gosto de você, Ed Thompson. Não. Outra coisa Um exemplo é o eu Melo. chegar, O Melo ter sido vendido. e Tinha falar, motivo tático, Felipe técnico, sair? futebol pro Melo sair do Palmeiras? Salário. Nenhum. Aí você vê que é extra-campo. Um cara que tem uma moral com a torcida e pode arranhar a pintura da diretoria. Entendeu? Eu acho que o cara do É Diniz extra-campo. é um cara que ele ainda tem que se provar. Pra mim, ele, questão de futebol bonito, ainda não tem, né? quem Porque tem que provar sou quando... eu. quando... O Diniz ele já passou em 20 clubes, não deu certo nenhum. Por isso que eu tô falando que ele tem que se provar. Não, mas aí que tá. Ele- A questão do Diniz é um plano de carreira que ele não tem ou ele não segue. Não é bem administrado. Até o Alberto Valentim fez história. Ah, Ganhou a Sul-Americana. Mas a questão Não era do. bem essa história que eu lembrei. não, mas O Fernando Diniz, ele é mal administrado. Por quê? Porque não tem como ele impor o futebol que ele planejava no time do Vasco. Mas, Não tinha jogadores para isso. mas aí vai onde que eu falo pra você que ele tem que se provar. Por quê? Os mesmos problemas que ele tinha no São Paulo, no Santos e no Vasco, é que qualquer chutão pra frente Vira contra-ataque. gol, vira contra-ataque, vira gol. mas É o que eu tô aí- falando. O cara, aí é que vem a vamos dizer, o zagueiro, vou cortar a bola, deu um bicão. E outra, tem uma coisa que ele faz muito errado com a zaga dele, que é a zaga correr pra trás. Entendeu? Quais dos times vocês já viram o Ancelotti treinando? Real Madrid. Napoli, Real Madrid, Everton. Everton. Todos eles Milan. jogavam conforme o Ancelotti quer que o time jogue. Sim, com certeza. Essa é a tal da DNA do técnico. O Fernando Diniz, ele é um cara que joga pra frente com um time de qualidade Mas pra entendi. poder jogar bonito. Aí ele pega, olha pro lado assim e fala, tá aí, preciso de salvar o Vasco do rebaixamento. Quem que tem no Vasco de bom? Como é que é? Ribamar. Mas aí que Não, tá a questão. Tá comigo, cara. Mas aí que tá a questão, né, Peter? mano. Pra mim, o Ancelotti é um dos Ribamar. melhores técnicos de todos os tempos. Mas aí entra uma questão. O Ancelotti, onde ele vai, ele pede jogadores. Ele utiliza muito bem a base, mas ele pede jogadores dele. O Zidane pede jogadores dele. O Klopp O pede Guardiola, jogador. todo mundo. O Guardiola. O Fernando Diniz no Brasil. No São Paulo, ele teve uma contratação, que foi o Luciano. No Uma Vasco, moeda de, inventou. uma e moeda de troca. foi em troca, porque o Renato Gaúcho queria o Everton Cardoso no Grêmio. Everton Cardoso? É o Everton Cardoso, daquele que tá no Cuiabá saiu hoje. do Flamengo pra ganhar título? O nome dele é Cardoso? Não sabia também, Eu não. não sabia não. Aí, Ninguém liga, Quem na sabe verdade. faz ao vivo, né, cara? aí Ninguém liga. foi a única contratação, O cara é bom, né? única contratação realmente do Diniz com o São Paulo. No Santos ele chegou também, não teve muitas contratações. No Vasco, Urbano, olha. Não. no Vasco, Na vez O dele? Diniz. Não, nele já não tinha. Dele, Ele o já tinha transfer sido ban pago. foi com o Cuca. E aí ele chega no na Vasco ele primeira também não teve contratação. Porque Mas- o campeonato já estava do na meio metade- para frente. Mas, Aí não- aí mas não era. contratar por Diniz também é sacanagem. Mas, Até porque ele tem que se provar. mas é aquela, ele tem todos Já os tá errado em contratar o Diniz, né? Pra Porque começar. até um tempo atrás, o Vai parecer que eu persigo o cara, mas não Cuca é. só fazia trabalho ruim. Os caras falam O tanto Cuca aí. quase rebaixou o Santos em 9. Péssimo de um trabalho, hoje eu quero um treinador. Ele pode ser um cara que eu acredito assim, ele tem que rever a condução de elenco dele. O Cuca. Ele é um cara que ele tá com o controle de videogame na mão e ele quer coordenar aonde o jogador tem que tocar a bola. Imagina, você domina a bola, toca pro Ed. Caixa? Aí o Ed pega a bola, devolve pro Jean. Nunca. Eu E acho você toda hora. Pá. Eu acho que um dos problemas do Cuca é em questão que ele não consegue ficar com o elenco. Ele monta elencos muito bons e vai embora. Ah, É o Cuca- exemplo. O São Paulo campeão de tudo, teve o Cuca como. Teve o Cuca como grande administrador. O Palmeiras, a fase que viveu vitoriosa com pouco dinheiro, era o Cuca. O Galo também é o Cuca. Ele consegue montar muitos elencos
grandes com qualidade, só que ele não consegue fazer o time jogar. Ele consegue atrair muitos jogadores de qualidade para jogar no time dele. Ele só não consegue fazer eles jogarem. Eu acho que Então, a questão o Roger do- Machado é quase um deus do futebol. Ele fez a mesma coisa pelo Grêmio. Pelo Grêmio. O Cuca já fez por mais. O Roger questão do Machado tem Cuca, 4 anos de história. Ele faz um trabalho razoável O e o Roger, cara Ma- vende o Roger ele como- Machado tá desde Quem? 2012, Peter, 2013. Já são 9 anos. 9 para 20. Não, é o seguinte, Do Cuca. eu acho assim. Eu acho que o Brasil ele é muito carente de técnico. Ele depende muito dos medalhões. Ele depende muito dos medalhões. Ou Eu- agora eu da já tenho- fase, os fora, os Eu extremos. já Não, tenho- mas eu o técnico tenho minhas brasileiro. dúvidas. Técnico brasileiro. Porque, tipo assim, os técnicos brasileiros hoje, eles ficam olhando muito a Europa. Aí é igual eu falo, eu assisti aquele documentário sobre o Pelé, o Brasil só passou a ser relevante por jogar o futebol brasileiro. Quando tem uma identidade. O Brasil não tem mais identidade. Não. Não tem. Até porque agora... Nem os técnicos estão tendo identidade brasileira no futebol. Isso é verdade. Isso daí não é culpa da safra? Não, porque Não, a safra é de não é. qualidade. Você pega o time... Peraí, a safra ela é de qualidade, mas nós temos o Neymar, aí ninguém nas próximas 20 posições, Peter, Hoje aí já é aparece diferente. quem? Hoje já é diferente. você viu velho. o treino? Você, Eu ó, acho que... Não. Nos últimos 10 anos. 15 anos só tem o Neymar, ninguém nas próximas 10 posições, aí aparece mais alguém. Mas a questão é, o Neymar é dito vem fora Essa de safra é série. boa? Ah. E estamos falando do mas Neymar. você tem que olhar também os olheiros também, né? Compensa? Igual eu falo. Se você pegar a seleção brasileira que joga na Europa e se montar a seleção brasileira jogando no Brasil, a do Brasil ganha. Mas quem que é convocado? Aí é questão técnico. O fator sentir a camisa, né? Um jogador que ninguém fala em seleção, o goleiro do Santos. Porque Todo mundo pede, o goleiro do Santos toma muito gol. Beleza, o Everton não toma, o Everson não toma, o Cássio não toma muitos gols. Esses três goleiros, Isso é mérito da zaga. têm uma zaga muito boa na frente. Isso O que João você- Paulo não tem. Isso que você falou com De relação certa forma. é que a gente discutia antes. O João Paulo Qual que é o ele melhor recebe 10 goleiro? finalizações. O que Com relação ao defende, Cássio. o goleiro que Muito com relação defende ao Cássio. ou Aí você o discutia goleiro que a isso em bola off. não chega nele. Esse é um Tá. fator muito O importante. João Paulo, quando ele é exigido, ele cata bem. Ele cata muito bem. Igual eu falo. E é um jogador, é um goleiro O que- Everton, querendo ou não, ele passou a falhar uma vez ou outra aí que não pode. Não é dele. não é dele. Não é da característica que nós conhecemos do Everton, mas tá falhando. Mas é... Deixa ele fora da seleção? Não. Mas não é mais aquelas expectativas, tipo assim, que até já foi um Ou tempo talvez é titular da seleção. Ou é porque talvez o sistema defensivo do Palmeiras não exige tanto que ele opere milagre. E aí né? ele relaxa, igual o Cássio, tipo assim, bola fácil, bola, eu Eu vou. É, vou- ué, se você exigir do jogo inteiro, você tem que estar. Seu sangue tá ligado. ligado, a atenção tá ligada. Mas A é- bola não chega no C. A gente fala, o time deu 33 chutes, 18 a gol, acertou um. O time adversário acertou um, fez. Uhum. Às vezes o goleiro tá aquecido. Tá aquecido, vai, pega. Mas assim, voltando lá no início, a gente tava conversando com relação à Copa Libertadores da América e hoje o Brasil Fugiu mesmo muito. fugiu Não, muito, né? eu discordo. Fugiu. Não, Eu concordo, eu dou porque argumento em todo- cima. todo- Até que não foge, porque a hegemonia é brasileira, então se você falar do Havaí, não tá na hegemonia. Tanto é que nós vemos um clube como o Cuiabá, que ano passado foi a primeira temporada do Cuiabá, e ele na Série A do brasileiro, e trouxe vários jogadores internacionais, trouxe até jogador que o Palmeiras queria contratar e não conseguiu, Não conseguiu, que foi o caso do Camilo. Camilo. Volante Camilo. que estava na O Palmeiras França, não conseguiu. O Cuiabá trouxe. Trouxe por quê? Agora, porque paga em dia, porque o real ele é mais valorizado. Os times de fora, você vê muito argentino no Brasil, de fora você diz da América do Sul. na América do Sul. Os times da Argentina, você vai encontrar um, dois, talvez uns
5 brasileiros que fez sucesso na Argentina. Eu acho Eu que só Na conheço o Argentina, Yarley. no Brasil, Acho muito. no Brasil você consegue falar de Não sei se 10 é porque que a gente, hoje. se é porque a Tem gente não aposentado. acompanha. Brasileiro Só- no Argentina eu só conheço o Yarley. Eu não conheço. Não. É o Mas único acho que jogador- talvez é porque eu não acompanho É o tanto o único campeonato jogador argentino. brasileiro que eu sei que fez sucesso na Argentina uma é o bosta. Yarley. Mas igual a gente tá falando. Se, Um exemplo se do fosse há porque o 20 anos Brasil é mais atrás, eu concordava em competitivo. assistir, hoje em dia não. Que o Brasil é mais competitivo, que a nossa Copa do Brasil, ela paga melhor que a Libertadores. Há um tempo atrás, o presidente André Sanches do Corinthians, ele dizia: eu prefiro jogar o Paulista do que a Libertadores. Não sei se é porque não tinha Libertadores ainda, mas ele dizia isso. Por quê? Porque o Paulistinha ele pagava mais do que a Libertadores. Sim. E hoje a liga que dá mais Porque a- retorno financeiro Então- para a própria Libertadores é a Liga Brasileira. Sim, porque se for pra você ganhar um título, que seja um título que dá dinheiro, pô. Você vai investir elenco, jogador desse É igual- um campeonato que não te paga nem Nesse quesito um salário aí, do mês. Esse quesito da nossa América do Sul aqui. Tem um jogador que veio pro Cuiabá. Não vi ele jogando muitas Erros partidas. Cabreira? Muitas partidas. O Erros Cabreira. Eu queria Era ver- titular do Independente Santa Fé da Colômbia. Camisa 10 e faixa. Hoje é titular no Barranqueira e foi banco no Cuiabá. Foi banco no Cuiabá, jogava uma partida assim, 15 não. Eu vou agregar uma coisa. Será que também a supremacia brasileira não é porque o time mexicano saiu também? Não, porque Não, porque os mexicanos só nunca chegavam na ganhei. final. Só Eles chegava nunca na. foram campeão. Eles chegaram na final, mas não chegaram em ser Quantas campeão. vezes? Acho que uma 6. Foi campeão da Sul-Americana uma vez. que foi o. Então, tipo assim, Não então foi nem o praticamente... Tigre. Tanto é que a Comebol convidou, parece, pra ele Ele voltar. convidou. Mas não vem mais. Encher linguiça, né? Mas não vem mais, porque hoje a MLS ali, junto com eles, fazendo uma liga. Eu não sei se tem essa liga lá. Tem a. É que agora eles Até tem a disputam- final, até tem a final É, lembra Seattle quando- e Tigre, se eu não me engano. Seattle e Tigre. Lembra quando o pessoal fala, o Palmeiras em 67 Da ganhou MLS, 2 brasileiros? da MLS Então, com lá no a- México hoje se disputam 2 campeonatos nacionais por com ano. CACAF. Por isso que não se pode mais disputar a Libertadores, porque se disputar a Libertadores, eles vão ter que dividir o foco entre o mexicano, o segundo mexicano do Que são ano 2 mexicanos, é verdade? É. e o brasileiro. Apertura e clausura. Libertadores. Apertura e Então, clausura. Que é a apertura Que e é clausura. a mesma coisa que acontecia na Argentina, E até- acontecia no mundo inteiro. até praticamente. virar 30 times e Ah. virar uma bagunça. Mas igual a gente Porque os grandes estavam caindo. Porque E- os grandes estavam caindo. falando isso aí, Uma proteção à boca, diga-se de passagem. Boa, né? muito jornalista esportivo argentino fala que um dos fatores de hoje o Brasil ser mais competitivo é que se o time que é atual campeão da Libertadores vacilar ou é atual campeão brasileiro vacilar, ele corre risco de ser rebaixado. Mano. A gente tinha um Grêmio que era copeiro. E foi O Grêmio ainda Cruzeiro. é copeiro, Não, sim, eu digo questão na visão de quem tá fora. A visão de quem tá fora é assim, opa, o Grêmio caiu? E Ah, o o rebaixamento Cruzeiro- do Grêmio é inexplicável. Ali a grande questão foi exemplo- questão técnica. um Não grande foi exemplo, batidor, não foi salário atrasado, não foi. O Ceará É, ganhou de e 3x1 tudo do isso. Corinthians, ganhou de 3x2 do Palmeiras, tomou de 4 do Bragantino, perdeu de 1 do Bragantino, se eu não me engano, aliás. Perdeu de 1x0 e não ameaçou o Bragantino. E o Bragantino que perdeu, tomou baile do Palmeiras, uma partida e depois jogou duro a semifinal. Um Bragantino que, contra os grandes de São Paulo, a não ser contra o São Paulo, não consegue jogar bem. O Bragantino só joga. Os 4 grandes de São Paulo, o Bragantino só joga bem contra o São Paulo. Sem clubismo. Não, mas é. O Bragantino. Não, É pra deixar bem embasado, que é sem Bragantino- clubismo. O Bragantino contra o São Paulo joga bem, contra o Santos não joga tão bem, contra o Palmeiras não joga tão bem. Ganha algumas partidas? Lógico que ganha, porque é do futebol. Mas não consegue jogar bem. Eu acho que vai chegar um ponto que o Bragantino, ele vai ter. Eu tava conversando isso mais um pouquinho, ele vai ter mais relevância atualmente, que eu digo assim, expectativa do que pode entregar, do que Santos, São Paulo e Corinthians. Hoje, desses clubes, só Bragantino?
desses clubes só o Corinthians que não tá. Que ele Eu não já, tá, eu já ia comentar. porque os outros dois eles já A tem mais torcida do Corinthians é foda, mano. lá na. Não pode falar o time que for. No Brasil só existe uma torcida que realmente segue o nome. É fiel. A torcida do Corinthians. Ah, é jogo de ping-pong. 25 mil no estádio. Ah, é empapar. 25 mil no estádio. Ah, futebol feminino. Estádio lotado. Ah, estádio lotado. Você não encontra time igual. Ah, o Corinthians está lutando pelo rebaixamento. 30 mil dentro do estádio. Ah, o Corinthians não ganha nada em 5 anos. 30 mil dentro do estádio. É diferente do Flamengo, que de 2019 pra cá que começou a lotar os estádios. 2014 tiveram 8 mil de média. Não, mas você tá falando de um time que nasceu em 2019, pô. Ah, é, tem isso também. Mero detalhe. Verdade, o Mas assim, Flamengo já foi um time muito vendido, né? É, tipo assim, Vendido. É o aquilo, Flamengo é é aquilo uma que coisa. passa na televisão. Tanto é que hoje as torcidas estão mais. Porque tá abrindo mais plataforma pro cara do seu time que ele É torce. porque assim, os É foda, torcedores- você é torcedor do Paysandu, você liga pra assistir uma televisão que era antes uma mídia mais relevante. Uhum. Não fala do seu time. uhum. Tanto é que todo mundo fala que tem um time de fora como o seu e outro Uhum. Em casa. do próprio estádio, entendeu? é a mesma coisa que acontece aqui. Eu sempre fui São Paulino, nunca escondi isso. Deveria. E sempre Concordo. torci aqui na região mato-grossense. Eu sempre gostei do Cuiabá Esporte Clube. Acompanhava, nunca dei muita moral de Relevante. relevância, porque era um clube que eu sempre planejei, esperava chegar na Série B, nunca esperava o Cuiabá chegar na Série A, vamos ser sinceros. Não. Por mais E que você seja esperava ele chegar na Série B por quê? por causa do planejamento. No começo, Você o acha que Dredd eu- mostrava eu- aquele Será que não é isso que falta para os demais clubes da América do Sul? Planejamento? Planejamento? tem uma diferença. Porque- O planejamento porque uma com coisa- dinheiro e o Uma planejamento coisa, sem uma dinheiro. coisa é o clube ele planejar. Eu acho que eu vou. Todo clube faz isso daí todo início de ano. Eu acho que eu vou chegar até a semifinal da Libertadores. Eu acho que eu vou chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Eu preciso ser campeão de tal torneio para eu poder arrecadar tanto. E é isso que eu vou colocar aqui as minhas expectativas desse ano. Todo clube faz isso. Uhum. Normal. Aí, chega ali umas. Não lembro se foi semi ou se foi quarta. Corinthians e Vasco. Diego Souza. Aquele lance. Tem como você planejar? Não, Não tem. Não tem. Não tem. Mas Até tem porque, como com você todo planejar, respeito, você se é tem um time outro competitivo. goleiro, se é um outro goleiro que não cresce do tamanho que o Cássio cresceu na frente dele, ele tinha Se é marcado o o gol. Neymar naquela bola, levava a casca com bola e tudo pra dentro do gol. Aí vai Se a duvidar, diferença. fazia de chaleira. Aí já Não é- precisava ser um Neymar como atacante. O Ribamar já Podia- resolvia. Podia ser o Ribamar de atacante e o Muralha de goleiro. Não, aí falar em Muralha, que falha do Muralha ontem. Nossa senhora. Ah, então, Mudando de peraí, assunto. vamos. Aham. Se for falar de falha do Muralha, acabou o programa. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Quem? Falar de falha do Muralha, só daqui 2 dias a gente termina. Deixa eu ver. Não, Deixa eu ver. mas em questão da, em questão Vai da ver o ontem, suco a que de tá ontem- nele? a de ontem, que nem eu, Eu também e tô o Ed- querendo ver, que porque nem eu e o Ed vimos o lance ontem. o cara só me entrega copo vazio, ó. Apesar de, testemunha. de toda a falha do Muralha, a finalização do Foi pra lá da lance geladeira. não foi forte, mas você vê pela câmera de trás. Mais do- impressionante que isso é o Curitiba ter virado o jogo. Não, porque. É que o Diniz já tá dando a cara do Fluminense. Mas ele não tava no Curitiba Mas aí é Os dois que gols do tá. Gamalho. Mas aí Do é que Gamalho, tá. entendo. O do Gamalho eu entendo. Eu falei que o Gamalho Porque ia eu- jogar bem esse brasileiro. Porque eu Mas já é falei porque pro eu Pio. Em off, né? Porque eu já falei pro Pio. O Léo Gamalho é um jogador que você tem que ficar de olho. Ele pode não ter rendido em clubes grandes, mas o Léo Gamalho ele sempre marca os gols dele. Não à toa ele tá com 17 jogos e 14, 13 gols. O time do Curitiba. O time do Curitiba é bem organizado, o time deles, cara. Não, o time do Corinthians é Sim, muito já tem bem. mais de um ano que o técnico tá lá, pô. Acho que, se eu não me engano, é o Paraguai. Não é mais o Moringuini, não. É o Ah, não? Barroca, não é? Não, Barroca tá no Havaí. Barroca não é.
Barroca tá no Havaí. Não me fugiu o nome do rapaz. Mas é um time que joga bem. É um Tem time o Aleph, bem entrosado. Manga. Aleph Manga, Léo Gamalho. Tem o Igor Paixão também, o E ponta tem um esquerda, cara que tá muito jogando bom. muita bola lá e nenhum clube paulista tentou acertar com ele, é o Andrei. Do Vasco. Eu- Na verdade, o Santos, pelo site que eu vi de esportes, o Santos tinha negociado e saiu porque o jogador recusou o Santos para ir para o Internacional. Que foi a mesma coisa. Nossa, hein? Que foi a mesma coisa que aconteceu com o Nicão. Mas O Nicão, Internacional, fator financeiro. o Nicão aceitou ir para o Internacional porque ele ia receber mais que no São Paulo e que no Atlético. Aí o Internacional deu para trás na hora que viu o rombo que ia ficar. Eles ofereceram o salário pro Andrei, o Andrei aceitou. Aí quando foi assinar o contrato, o Internacional falou: não posso pagar isso para você, vamos reduzir pela metade. Por isso que reza a lenda que ele foi pro Coritiba. Se é verdade. não Vocês sei. lembram do Barcos no Palmeiras? Sim, jogava para ele. Quando o Barcos ele saiu do Palmeiras e foi pro Grêmio, eu falei, ele nunca mais vai pra seleção. Nunca mais vai ser convocado. Porque o futebol em São O Paulo pessoal não lembra porque é eles não assistiram. outro futebol, exatamente. Eu lembro. Eu assisti. Sabe? Ele nunca mais vai ser convocado, porque o futebol é em São Paulo. Sim. Não existe. O pessoal fala muito de que são 12 times do Brasil, mas não são. Não. Nunca foi. Sempre foi 2 ou 3 que estiveram em boa fase. E hoje são apenas 3. Dois, E né? um Porque deles o Flamengo foi São Paulo. O Flamengo É o Galo. já sai E lá uma de coisa- cima. Mas Só a que- folha do só que- Flamengo não permite Eu assisti- tirar ele dali. Eu assistindo, Não, só que sim. eu assistindo reportagens, o Galo ele tá indo numa contramão. Por quê? Porque o Galo tá numa boa fase, porque existe investidores por trás que são praticamente donos do Galo. Exatamente. A hora que eles falar acabou, acabou. É Depende do basicamente Flamengo e para do Palmeiras, que tem a sua renda. É Hoje, diferente. hoje, É hoje, assim, dos últimos 3 anos, 4 pra anos mais, pra talvez. mais. Mas Não sei se vai mais. a última contratação que ele fez foi Borja. Ali o último injetamento que ele E fez. o Borja foi em 2016, né? Entendeu? O último injetamento que ele fez foi Borja. É. De lá pra cá é renda. A Sem falar que o Palmeiras a também não Crefisa contrata representa jogador pra 8% fazer ou média pra 9% torcida, né? da receita. É que nem Palmeiras o não Borja. Contratou o Borja para fazer média para Não, torcida. recentemente E- o Palmeiras não contrata. E pra mim, o Borja jogou muito bem pelo Palmeiras. Jogou, é a mesma A coisa. média dele é inquestionável. A questão é, ele errava 50 para fazer um. Mas eu bato palma Os que pro Rony. passaram para ele, os que passaram pós o Borja, erram 100 para fazer um. E o time tem mais qualidade hoje do que antes. Era igual o Kleber Pereira. Diz a lenda que se ele fizesse 25% do jogo que ele perdeu, tinha mais gol que o Pelé. Aí entra Kleber nessa- Pereira foi dirigente do motoclube, não sei se ainda Seguindo é. esse Lá no Maranhão. raciocínio, o Rony o Rony passaria Pelé na na partida parte contra o grupo. Emelec. Alguém me explica o porquê a bola ali só chegar e chapar, ele podia fazer de calcanhar, de bunda, do que ele quisesse fazer. menos de cabeça. De peixinho, mano. Não tem explicação. Mas ele pode alegar Claro que ele que escorregou. Não, tem explicação sim. O Abel O pediu Abel pra eu fica dar toda hora fazendo assim pra ele, usa a cabeça, usa a cabeça. Aí ele O foi... o único argumento possível. Que não tem ali. Não tem Argumento nem, bosta do caralho não também, tem, né, velho? tem nem como. Aquela ali não tem nem como defender o Rony Mas- daqui. Campeão da Libertadores. Palmeiras. Planejamento? Hã? Hoje, tirando todo o clubismo de lado, eu não vejo aquilo que eu falo. Eu tenho uma Tirando Mas todo de- o clubismo pra quê? Que time que você torce? Palmeiras. Ah, sim. Eu tenho toda a ideologia Fortaleza. idiota. Eu tenho uma ideia, tipo assim, o atual campeão. É sempre o favorito. E você vê o Palmeiras, não vejo na América do Sul um time melhor que o Palmeiras hoje. Existem times competitivos. Constantes. Maior. Só tem. Pra mim, Hoje só não. só tem 2 clubes disputando a Libertadores: o Palmeiras e o Atlético. E eu não coloco o Atlético acima do Palmeiras por questão da tradição.
Até Ah, porque o eu Palmeiras, discordo até de porque você. o Palmeiras vem de dois títulos seguidos. Aí eu discordo de você. Se você me fala que você não coloca o Atlético na frente do Palmeiras, porque o grupo do Palmeiras é fraquíssimo. Eu não acho bem assim, mas o grupo do Palmeiras é o que a mídia diz, né? O grupo do Palmeiras ele é fraquíssimo. Eu acho fraco Aí, pra caralho. quando você vai ver a tabela dos campeonatos nacionais, todos os adversários que o Palmeiras enfrentou até agora, nos campeonatos nacionais, estão na frente Não, mas aí dos que tá. adversários dos outros grupos. Não significa que o grupo Palmeiras não é fraco. Significa também que os outros times brasileiros também estão numa bosta. São Uma draga. ineficientes. Não. A questão é ineficiente. É só você pegar quem é aquele O time, Yogi- O Atlético empatou aquele dois time jogos na que o Libertadores. Corinthians Contra o América que é e All Boys. não, aquele Al Reds. isso, que é o absorvente lá. Isso. Mano, o Corinthians, se você pegar Corinthians, do que você lembra de Corinthians, é 4-5-0. No mínimo. Lá Eu na discordo, altitude. porque já tem 5 anos que eu não vejo o Corinthians fazer 5-0. Mas a questão não é o Corinthians. Não sei se é porque eu não assisto o jogo do Corinthians. Não é a questão de você, o que eu lembro ou não lembro. A questão é a qualidade do time adversário e a qualidade do time eu brasileiro. concordo. Aí eu Entendeu? concordo. Expectativa e realidade. Você tá Vou entendendo? te dar um exemplo Aí, aqui. esse Sul-Americano. time, ele tá abaixo do Independente Petroleiro, que tomou 8. Sim. Aí quem é melhor? É isso que É eu tô o falando. time que o Corinthians Não enfrentou, significa, ou é o time que o Palmeiras não enfrentou? Mas agora tem a significa que o pergunta, time do Peter. que o Grupo Palmeiras não Então esteja, quer não dizer esteja que por... forte ou fraco. A questão é que os times brasileiros também, se você tirar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, você não vê aquele time tipo em Lá em cima. Sim, você tem. Constante. Não É aquilo que eu falei do Neymar agora há Cara, pouco. Você tem o Neymar e depois você não tem mais ninguém. Eu Você vou- tem esses três e depois você não tem mais ninguém. Eu vou falar pra você, eu acho que um time que ele é constante, mas se ele tivesse uma camisa mais pesada, nós estávamos falando dele, é o Bragantino, cara. A questão do Minuto Bragantino, 3. a questão do Bragantino é a Sei lá, falta de morreu o título. assunto, né? É falta de título, né, Jean? Porque assim, É um o Bragantino. time constante, cara. Não, Constante. Chegou na concordo. final da Sula, não ganhou. Concordo, tem 4, 5 anos que o Bragantino tá jogando lá em cima. Acho que Concordo. 4, 5 anos tudo é isso. exagerado. Não. Pô, Não, tem, não, três, não. tem 3 anos que foi Claudinho, contratado o Bragantino- pelo. O Bragantino- Ano passado foi a primeira Quem Série A. descobriu o Red Bull Bragantino foi Claudinho, porra. Foi Série B foi a Série B que ele nadou de braçada e os dois na Por que Série A. será que nadou de braço na Série B também, né? Mas O não teve investimento. dinheiro. Lógico que não, o investimento veio no começo da Série A, Peter. Não, já tava vindo antes. Não, Veio antes de trocar de nome. não, o investimento Tava, veio aquele estrutural. Júlio César. Jogador não veio, Peter. Aquele Júlio Que César. jogador- veio. O Bragantino é conhecido, o Bragantino não, o Red Bull é conhecido por quê? Por só contratar Por ser um jogadores, energético. por ser, também, por só contratar jogadores abaixo de 23 anos com ideia de vender lá na frente. Vende jogadores muito caro? Não. Não vende. Não. Não. Quanto o Claudinho saiu? O Claudinho saiu por 90 milhões. Quantos anos o Claudinho tem? De reais. 22 milhões de reais. Quantos anos? Não, o Claudinho tava com 22, 24 anos, 23 cara. anos. 23 anos. 24. Tá, 24 anos. 24 anos, o jogador Não. ser vendido por Agora pra eu te, 90 agora eu milhões te de reais. pergunto. Geralmente, jogador num valor desse Não. é de 19 a 20 Mas anos. você tem que cara. entender também que foi uma coisa que o Guardiola falou. Eles estão super faturando na venda de jogadores. Desde o Neymar. Desde o Neymar. Desde o Neymar. Entendeu? Então, isso não é assim, parâmetro. O Estão Vinícius super Júnior. faturando. O É Vinícius só você Júnior. olhar aquele Ansu Fati, pô. Vai ter Ansu Fati do Barcelona. O Aquele Ingua. O Tira Vinícius, de Jú- lá. o Vinícius Júnior. Não tem dinheiro pra tirar. Ele já foi por 45 milhões de euros. Ele valia? Não. Mas O aí, Davi agora, Fala do agora, Vinícius, eu lembro do cartão Hoje de você visita. fala. agora, você fala, agora, é fácil. não, agora eu vou corrigir. Se hoje falar é fácil, é porque alguém antes viu que ele valia isso aí. Não, gente. É isso que- Não, negativo. Quem que Ele- enxergou que o Ansu Fati merece ser Não, não estamos profissional? falando do Sufite. Estamos falando do... Mas o Fit virou grafite. estamos falando do Vinícius Júnior. Sim. Ah, mas é Antes questão- ninguém falou Olho que valia. ruim. Olho ruim, todo mundo. Hoje o cara ele rende. Tá, vou te O vou te dar cara um não exemplo. contratou ele Hoje. para B
na hora. Ô, Cara, não. ele visando Visando não perder o novo Neymar. Exato. Ele veio banco do Hazard. O Hazard que era contratação para carregar o piano. Não, o Hazard foi pelo que Rodrigo, pelo que ele fez no Chelsea. Rodrigo também. Rodrigo não é, Rodrigo. O Hazard carregou o Chelsea por 5 anos. E o Chelsea fez o que nesses 5 anos? Não tinha time. Porque Champions, Hazard, Champions. A história do Chelsea é essa. Enquanto então o Hazard quer dizer- esteve lá, Então quer dizer que o Hazard Mas é maior que o voltando- CR7. Mas Porque ele tem 2 La Ligas em 3 temporadas e o CR7 tem 2 em 10. Mas voltando lá E quantas Champions? com relação ao Vinícius Júnior. 4. O Vinícius Júnior, mas naquela época ele não valia esse preço. Valia porque alguém achou que era uma joia a ser lapidada. É o mesmo caso do Rodrigo, que hoje ninguém questiona, Uhum. Não, sim. mas mérito de quem acreditou neles antes. Ah, mas a torcida não acreditou porque o Vinícius saiu do Flamengo. Concordo. Ah, E o Rodrigo... O Vinícius tanto é que na época do Vinícius a gente falava que De o Paulinho do Vasco ia jogar mais. ia jogar mais porque Aí Ele eu te tinha- pergunto: o Paulinho, o Rodrigo ou o Rodrigo? Rodrigo. É com Rodrigo. Y? Agora é um assunto meio delicado. Lá vem ele. O Paulinho e o Rodrigo, eles eram melhores, inclusive o Ganso. Eles eram melhores Dá um gole. do que o Neymar e o VJR. Neymar- Devido ao racismo. Ave Maria, Peter. Não. Peraí, Peter. O que você tá usando? Não ofereceu pra ninguém. Ah, meu capacete. Não, Pedro. Isso Tá variando meu capacete. A diferença do Cara, ele Vinícius... usa sozinho, O Vinícius Júnior era porque ele perdia muito gol. Não. Ele tinha velocidade, ele Neymar- perdia muito gol, o Neymar- virava chacota o por Neymar- perder muito gol. Neymar saiu do Brasil como jogador para ser titular do Barcelona pronto. O Neymar saiu pronto, o O Neymar, Neymar se estruturou é o para chegar lá. melhor exemplo de carreira bem executada Dentro do Brasil. dentro do Brasil. Todo mundo Porque ele rendeu, ele vendeu, ele conquistou. Pode falar que o guri é cai que o guri é isso. Mas já voltando ao que a gente tinha conversado minutos atrás. Ele saiu pronto e tem uma lacuna de 10 anos aí, vamos colocar. que não tem ninguém no nível Não dele, tem né? ninguém no nível dele. Não tem. Hoje, Mas eu não gosto porque... mas hoje o Neymar é o Neymar. A Ele- pergunta que eu te fiz foi na época O Neymar já era o em que Neymar. o Neymar e o Ganso era melhor do que o Neymar. Na época você se diz eu- 2010. É porque do E Neymar. ouvia muito isso. É porque É o mesmo por causa caso, do clássico camisa 10. é o mesmo caso de Pedrinho e Paulinho, que eram, aliás, desculpa, Paulinho e Rodrigo, que eram melhores do que o Vinícius Júnior. Mas o Rodrigo, tecnicamente, ele entregava mais do que o Vinícius Júnior pro Santos, do que o Vinícius Júnior Até entregava porque pro- o Santos pro- precisava mais do do Rodrigo, do que o Flamengo Vinícius, do precisava do Vinícius. Aí não é o caso do Cortez no Botafogo, que ele só era convocado para a seleção, porque no Botafogo só tinha ele? Não, Não. porque fora da Quem que seleção... tinha no Santos? Porque com o fora, Rodrigo? fora da Bruno seleção Henrique, tinha um- Gabriel Barbosa. Morreu. Não, os zagueiros lá, os dois, não estavam lá também? Veríssimo e Gustavo Veríssimo e Henrique. Gustavo Henrique. Mas assim, em nível, querendo ou não, a gente falar do Vinícius Júnior, falar na época ele não valia, ele se provou que vale sim. Não, hoje Não, é fácil sim. falar, Jean. Não, mas aí é que tá. Se que- ele vai pra lá e ele não joga o que ele tá jogando, aí sim. O que mais quebrou Prematuro. ele pra mim foi a narração do Luiz Roberto. O cartão de visita. E ele manda a bola fora do estádio. Não, mas desviou. Mostra o replay pra mim, mostra o replay. Certeza que desviou, nem porque essa bola desviado. Aí, mostra o replay de 5 ângulos diferentes, E aí? É sozinho. o mesmo comentário que você tá fazendo. O guri apanhou. Assim, bom. O último monstro que tava aqui, o robôzão, o que ele fazia a mais que os outros? Treinava. Vou treinar.
Tanto é que o Benzema falou que É. não era pra jogar a Só bola pra- nele, que ele só não pra morria mim- jogada. Hoje, Só pra pontuar aqui, 2-1 São Paulo. São Paulo. Caleri, Marcos Leonardo e Luciano de pênalti. Acabou? acabou? Acabou. Acabou. Caramba, achei que meu peixão ia empatar. Que triste. Não sabe torcer? Humildade é tudo. O cara, Que o triste. cara torce pro Santos e quer alguma coisa. Um torcedor em extinção, velho. E falar o Palmeirense. Vocês sofreram aí, viu? Não é claro, não tinha Betinho no ataque, você queria ver? Você já teve Betinho no ataque? Então pronto. Você tinha Michael Jackson, rapaz. Respeita. Mas igual eu disse, se pagar aquele valor e o Guri hoje tá rendendo, é porque viram que o Guri tinha Mas- potencial. Não, aí é mérito. Quando Mérito ele foi de quem contratado, contratou e mérito dele quem de foi ter contratado. chegado Quando na ele foi expectativa. Vila Real e Liverpool. Quando ele foi contratado, ele tinha mostrado futebol para 45? Mas viram que ele tinha potencial. Era Tinha potencial. diferente, agora nós estamos falando com Vamos colocar aí- com o Neymar. Vamos colocar aí o, Ibrahim Neymar, Afellay. ele ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, fora os 3 Paulistão. E ele já era destaque na seleção brasileira. Foi vendido por quantos? Um caminhão de dinheiro. Um caminhão de dinheiro. Um caminhão de dinheiro. O Santos briga até hoje com o Barcelona na Porque justiça. a diretoria deram aquela A velha mão maquiada. Aquela certa maquiada. passada de mão da processo. Aquela Deram aquela certa maquiadinha. maquiada. Fica parecendo que é roubo. É, deram aquela Aquela maquiada. maquiada, sim. Sim. Mas aí vem Só a questão. Que, o que você falou do Vinícius. O Vinícius, ele é um cara, mas ele não valia esse preço. Mas que os caras falaram, o novo Neymar, mas porque o Neymar, o Santos segurou o Neymar. Sim, pra valorizar. Para valorizar, para vender por mais caro. E quem gerencia a carreira do Neymar falou, a gente já ganha um dinheiro aqui nível europeu. É o A gente que já entra uma no começo. mídia muito- a gente já é uma mídia muito forte. É o que entra no começo, da conversa. O que rende no Brasil, ele consegue ganhar lá fora. Lógico que hoje o salário do Neymar é infinitamente O que eu quero dizer pra você é que, tipo assim, ele já ganhava um salário aqui em termos de patrocínio muito que grande. não havia. Pô, cara, qualquer canal que você passava, você viu o Guri fazendo propaganda. Vou te dar um exemplo? Sim. Vou te dar um Era pela exemplo. Casa de Papel. Vou te dar um Não, exemplo. mas esse cara de papel já tava Vou te dar um exemplo. Mas o cara Em- fez. em O Jean. cara fez. Ele participou do filme do Triple X, pô. É verdade. Esse é o cara. E ele Tá lá, Em- que foi o erro na carreira dele. Hein, Jean? Vou te dar um exemplo mudando do futebol para o futsal. O Falcão, ele foi perguntado por que ele não vai para fora. Ele falou porque o salário que ele, Não é mais gostoso. o que ele recebia lá fora não compensava o que ele deixava de receber com questão do extracampo, com Mas questão de esse aí- outdoor, mas em questão de uma Essa visão propaganda. em futsal, né? Tudo, futsal, Que é lógico, um nível não tem de- como, um nível não de tem como- visão. não tem como. Agora você para analisar. Se o rei do futsal falava que que ganhava mais dinheiro no Brasil, o rei do futsal, mais dinheiro no Brasil varia de com esporte. patrocínio do que com futsal. Varia de esporte pra esporte. Não, concordo com você que varia. É a mesma coisa, não tem como eu cobrar no o basquete do São Paulo a mesma coisa que Na NBA. eles investem na NBA. Não tem como eu comparar o basquete do São Paulo com a mesma coisa que eles investem no futsal ou no futebol de campo. Mas Pessoal, Não, isso eu tenho uma diferente. perguntinha pra fazer pra vocês, hein? Aonde essa conversa vai parar? Além dessa, Liverpool e Vídea Real. Duas coisas. Como a gente explica o Liverpool sair do ostracismo ou do nada que seja? Que o último jogo interessante do Liverpool em Champions foi Milan e foi Liverpool e Milan, né? Não, teve. Ele foi campeão recente agora. Não, Mas. foi ano Quando? contra o 2020. Flamengo, pô. 2019. 2019 contra o Flamengo. Ele Ele foi até campeão do mundo. Foi contra quem? ganhava. Eles ganharam contra o Real. Ninguém lembra o vice. Ah, é. É porque é muito importante. Mas, além Ô, disso. City, Tottenham. Tottenham 2x0. Sacanagem do técnico também, né? Ah, sim. A o Lucas narração não do jogou. Lucas. O Lucas não A jogou. narração, exato. a E narração você falar que o cara com tomou todo vermelho no respeito, primeiro tempo. com todo primeiros 10 minutos. respeito Mas- a narração do Jorge Igor naquele gol, naqueles 3 gols do Lucas chega a arrepiar.
A Me, negócio- me lembra bem Cuiabá e Remo na Copa Verde. O Sim, 5 a 1. André O 5 O a 1. André Rene. Cara, o André. O cara consegue vender Aí, ó. emoção. E aí, bem. Arrepiando. Tava na não arena. é só você. Aqui, ó. E aí, Vamos você vê continuar, que o cara, vamos ele, continuar no Liverpool e... que o cara ele realmente ele é bom, porque ele faz um... Essa narração Remo, velho. maravilhosa me lembra muito que a Globo confirmou que aquela mulher vai narrar a Copa. Muita emoção. Muita Cara, emoção, cara. com Eu todo- estou ansioso com- pra ver pelo seguinte. Não, com todo respeito. Pelo seguinte, Não é questão vai de ser ser a mulher. primeira A primeira vez que uma mulher vai narrar um jogo de Copa do Mundo. Cara, e pro Esperar se eu- Brasil... Esperar pro se eu Brasil- morrer, né? O Brasil É muito bom. É muito bom. cara. É extremamente significante, extremamente relevante. Gente. E é um ponto fora da curva da própria Rede Da Globo. Rede Nada a Globo. ver, nada a ver. Gente, eu É um posso ponto falar fora aqui. da curva da Globo, Eu posso por falar falar aqui. política, mas Eu isso é posso outro falar assunto. aqui. A questão, a forma que ela narra é que a gente acostumou a ver narradores como o Jorge Igor, como o André Reine, como até o próprio Vou falar em Vilani, off. narradores que Ela é colocam horrível. emoção na partida. Se você pegar uma partida de fora, Eu discordo. Eu discordo. ela é boa. Mas o que tem a ver? Ela- Eu discordo. Não tem isso a ver com o Liverpool. Eu acostumei. Não, eu vai na acostumei vibe. com a narração do Galvão Bueno. Olha lá, tocou a bola. Isso. Mais um toque. Caça Foi pra- grande, tocou que pra você camisa 10. Ei, e falando nisso, esse camisa 10 já jogou lá na China, né, cara? É verdade, esse cara já jogou lá na China. Pois é, fez alto gol lá. Não, E mas- vai tocar a bola de novo lá, gente. Quem Mas diria? Sabe que ele tá jogando futebol? Tô narrando Mas futebol. agora É pra a pensar. transmissão que eu sempre acostumei. A Renata Silveira, Sem quebrar as coisas. ela narra Calma teoricamente aí, da cara, mesma calma aí. forma. O que tem a ver isso com o Villarreal e Liverpool? Nada. Nada. A questão é essa. A gente vai falar do jogo. Estamos fugindo do assunto para não tentar explicar como que o Vídeo Real chegou lá e como que o Liverpool saiu do nada para isso. É que O que é sair do nada? Não sei Você nada. ficar igual o São Paulo tá aí. 20 anos sem ganhar nada. Tá, 10 anos que seja. O Santos tá o quê? 6, 7 anos sem ganhar nada? 10 anos? Tá, Tá, mas Libertadores. o que tem a ver com o Villarreal e Liverpool? é O Liverpool ter saído do Ostracino, ter saído do nada, Planejamento. simplesmente ter aparecido de uma hora para outra, porque foi de uma hora Não. para outra. No inglês ele não aparecia. Planejamento. No inglês ele não aparecia. Então, como que ele ganhou a Champions? Planejamento. 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 Não, pode ser. A questão é, o jogo... Então eles planejaram numa temporada você campeão da Champions e foi campeão da Champions? Os caras são bons mesmo? Lógico, você não planeja ser perdedor. Não, mas tá. Você Ele não vai- planeja, Mas quando você não tem planeja. perspectiva, Quando Você- ficou- Mas ele você tinha o Peter. Cuiabá planejou ser campeão da Sul-Americana? Planejou. Ou o Independente Del Valle planejou ser campeão da Libertadores? Planejou. Não, Peter. Só no pensamento de você. Não, planejou, Peter. Lógico, se eu sou dirigente do clube, o cara falar pra mim que ele planeja passar só da fase de grupo, eu mando o cara embora. No mínimo. E outra, a gente não tá falando do Del Valle, do... Ele tá falando de um Liverpool. Olha o Liverpool, tamanho da camisa. Do Liverpool que não disputa nada tem 20 anos. Tá, mas O São quantas Paulo ligas não dos foi campeões que ele rebaixado tem? por quê no Pelo Brasileirão? amor de Deus, não tá falando de Deus, de meio Pela São camisa. Paulo. Foca no Camisa Liverpool. pesa, filho. Foco no Liverpool. Camisa O Liverpool, pesa. antes disso, tinha 5 ligas dos campeões. 5. Agora tem 6, né? Se eu não me engano. Isso. Uhum. Ele O tá último indo- ele vai título ter que- dele foi em 2005. 15 anos sem ganhar o campeonato. O único time que conseguiu repetir título, o Real Madrid ficou um baita tempo sem ganhar. Real Madrid? O Real É, Madrid ué. ficou um baita tempo sem Ganhou, ganhar. ganhou em 2002, 2003, voltou a ganhar Você com fala- o CR7. Lá Sim, décima, foi- lá desce pra primeira, lá desce pra segunda, lá desce pra terceira, O lá Real desce pra Madrid, quarta. o Real Madrid ficou irrelevante, então. Não. Mas ganhou o espanhol. Mas que isso não é vale obrigação. Não é obrigação, Não, porque tem não é obrigação, porque- Tem quem lá? o Barcelona. E quem que tem na Inglaterra? Liverpool, United, que ganhou 10 Continua- títulos nos últimos 20 continua dando anos. argumento Continua pra ele. falando, continua falando. Continua dando argumento Continua pra ele. falando. O City, que ficou rico. Continua O falando. Chelsea, que ficou rico. Continua falando. Ele como, 4 times. Tá, você falou E de ainda, um. apareceu a surpresa. ele como advogado ia entregar o caso na primeira audiência. Não entendi. Ele mesmo dá argumento pro inimigo. Não, mas lá E ainda apareceu a surpresa do Leicester. Mas lá você tem que entender que lá tem 6. Tem cabimento, Peter. É lógico que se no. Mas
o Liverpool Você não tá ganhou, certo o no Real ramo. ganhou. Você tá certo no seu ramo. Não vira advogado mesmo, não. Então quer Por isso dizer, que eu sou professor de educação física. Não atua lá. não, não atua nada. Detalhe, O que eu detalhe, disse pra você ontem? Não se apegue aos detalhes. detalhe. Mas então, Tá difícil, cara. quanto ficou o jogo do Liverpool e o Villa? Villa, 2 a 2-0. 0. Só que assim, o Villarreal fez um Foi em time- casa? Em casa do Liverpool? Na casa, Foi em Inglaterra? Foi na Inglaterra? É o Em Trafford, Anfield, que é o do Anfield. Liverpool. né? Nossa senhora, Cara, o vai primeiro- apanhar o na primeiro- Inglaterra, hein? Enfield com o Trafford. Ah, acontece, pô. 2 é vermelho, caralho. Diga de passagem, eles não são rivais. Bate aqui, dá o bad aí. Quem Ó, o primeiro tempo que o Villarreal jogou, ele conseguiu anular até um certo ponto o Liverpool. O único cara que tava gelado na partida do Villarreal era o goleiro. Qualquer chute, ele espalmava, tava assustado com o tamanho do jogo. Tipo, qualquer bola que o cara se chuta, o cara espalma. Qualquer bola. Bom, eu não assisti o jogo, não posso comentar. Realmente. Qualquer bola ele espalmava. Eu não sei como que eu faço igual os caras da mídia Entendeu? nacional. Discordo. E aí o que acontece? Foi aquele vacilo de 3 minutos ali, tomou um gol, sentiu o choque, não se recuperou, segundo gol. O Villarreal tinha total condição de sair pro embate lá. Não, que eu... E assim, dentro, é onde que a gente fala, dentro daquilo que o Villarreal pode oferecer, Podia- um 2 a 0 contra um Liverpool, hoje que se não é o melhor, tá ali no top 5 dos melhores times Ah, de não. futebol jogado no mundo. É. Não, vou dizer top 5 porque ainda. Porque tem aquela, né? Tem um time ou outro assim que consegue aproveitar melhor esses jogadores, mas do jeito que o Liverpool aproveita os jogadores deles. Agora, Igualzinho, né? agora vem uma pergunta Jogadores que aqui. tem? Agora vem uma E detalhe, é pergunta. uma contratação, Será geralmente que por por temporada. temporada, de 30 a 40 milhões. O Abel Ferreira falou isso aí esses dias. Você não troca 10 jogadores. Você troca aquilo que tá precisando. Agora eu te faço uma Vamos falar pergunta. do Villarreal. Agora, tá, agora vamos Não, focar no vídeo real e Liverpool. Faz sentido. Jürgen Villarreal, Klopp. O Liverpool bota um Abel. O Jürgen Klopp. O argumento é o mesmo. É o argumento é o Sim, mesmo. é o mesmo. Uma pergunta. Concordo, O sem Jürgen Klopp, ele já se coloca num nível acima do que ele é, pelo simples fato de ele contratar jogadores que chega no Liverpool com críticas, Luiz Dias. o Luiz Dias, o Firmino, o Van Salah, Dijk. o Mané, o Van Dijk. Todos os jogadores chegaram no Liverpool O único que com eu acho, motivo de chacota. eu acho que o único que não chegou foi o Thiago Alcântara, né? Thiago Alcântara que já Porque chegou como tinha o melhor comido a da bola no Bayern, Champions. né? No Bayern. Já chegou como o melhor da Champions. Agora você colocamos 5 contratações do Jürgen Klopp aqui no Liverpool, que Contestado. chegou contestado. E Né? hoje não tem ninguém que fala que o O Liverpool Alisson pagou caro. foi do Klopp, não, né? Foi do Klopp também. Foi do Klopp também. É, com relação ao. Vindo de falha, né? Foi falha ou o jogo... Não, Vindo da Roma. da Roma. Da Não, Roma. quem falhou foi o... Karius. O Karius. Mas era uma posição que os caras realmente precisavam. Agora vem uma pergunta. O Jürgen Klopp, ele tá lá em cima ou ainda não tá nesse patamar, nesse nível acima? Eu acho que tá. Eu acho que, eu acho que o que pesa... Olha, eu acho que o que pesa muito pro Klopp, questão de ele estar lá em cima, é o que ele fez, é o que ele fez com o Borussia. Mas ele está lá em cima porque ele conseguiu ganhar o campeonato depois de 20 anos lá na Inglaterra. Não, é o que eu falei. Ou ele está lá em cima porque aonde ele passou, ele levantou taça. Mesmo motivo que o Simeone, pô, pegar um time medíocre e fazer grande. Tira o Simeone do Atlético de Madrid. Dortmund. Quem que consegue fazer alguma coisa? É. O Klopp fez isso com o O Dortmund. Dortmund foi campeão A e receita que esses caras, Entendeu? o treinador consegue trazer pro time deles. todo mundo fala, Porque o time dele Simeone é consegue feio. vender bem. O Simeone joga feio. Mano, ele Pra mim é o joga melhor feio. técnico do mundo. Ele joga feio, mas Pra mim, o melhor do é mundo é o muito Ancelotti. eficiente. Eu também concordo com o Jean. Consegue potencializar demais um jogador. Pra mim, o Ancelotti, ele tira muito de jogadores. Pelo Richarlison. O Richarlison Mas, é um não, jogador. o time mas do ele Everton. potencializa Ele não é- 2 jogadores. O Simeone potencializa 11. Você tá falando do esquema. Pode dizer que o esquema de um é melhor que o do outro. Mas Mas o acho- Ancelotti tem mais rodagem. O Simeone tá no Atlético de Madrid só.
Será que ele consegue fazer um mesmo trabalho da que mesma? fazia 10 anos e não são os mesmos jogadores. É o que você falou de trocar uma peça. É o que você fala de trocar peça. Toda vez troca uma, duas. Toda vez troca uma, duas. Agora E vamos. quando ele começou pra hoje, não tem ninguém. O Ancelotti já se provou em outros times. Ele fez Aí o é- aí Everton, entra o aquela. Everton com um time razoável. Brigar por Champions, isso é verdade. E hoje, o mesmo elenco Com o do. Rennes lutando, tá Ele lutando pra não cair. Um ano mais velho. É o que aconteceu com o Flamengo, mas esse é outro assunto. É o elenco um ano mais velho, sim, o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues, até um certo tempo, já não era mais a Ninguém precisa do Coca-Cola, Rames Rodrigues. a Coca-Cola que vendia. E ele Desde que voltou a saiu jogar. aqui do Brasil. E ele na voltou a jogar um futebolzinho bacana Com o na mão do Ancelotti. Ancelotti. Inclusive, depois que o Ancelotti saiu, a primeira coisa do técnico que assumiu foi mandar o Rames Rodrigues embora porque ele era incapacitado de jogar futebol. E com a mão Não do tá treinador errado. comia. Aí vem a Entendeu? pergunta. É o caso do Richarlison. O Richarlison saiu daqui, ninguém viu o Richarlison como craque. Não é, tipo assim, um 10, nota 10. Mas é um Não é cara, sete. é um cara razoável. Ele Sete é o tem. bonde, não é? Desculpa, mas Quantos gols que ele tem nos últimos jogos? tem muito Mesmo gol, né? Jesus. Ele tem mais gol que o Ah, mas aí- qual time? Aí, Biso. não, mas aí é. Ele não, tem mas mais é gol que falando aquele sério. Sancho que veio como a contratação Contratação bombástica do badalada United. do Mas Ele do tem mais time gols dele, que o time Werner. mas do time dele, ele é um dos melhores, sem dúvida. E ele tá vindo de lesão. O Pombo, o Richarlison. Sim. Inclusive, Então- o time dele não ganhava nenhuma partida há não sei quantos tempos. Porque Ele não voltou a jogar, o Everton voltou a ganhar. jogava. Por quê? Ano Hoje o passado ele Everton. ganhou do Chelsea, né? Hoje o Everton tem uma Uma defesa. falha do Ponto. Aspilicueta, Falha né? do Aspilicueta. E que Os cara defesa quiseram- do Pickford. Os E caras que quiseram defesa. botar. Os caras quiseram botar a culpa no Thiago. Se bem que brasileiro persegue brasileiro, né, cara? Não, mas é O aquela. Aspilicueta perde a bola, E o Thiago Silva que é errou. culpado. Não, a mesma coisa aconteceu com o Fernandinho no Real e City. Eu até falei pro Ed. É o mesmo lance que o Fernandinho rouba a bola do Vinícius Júnior e cruza na cabeça do Phil Foden. No lance seguinte, a mesma coisa. Com a diferença que, antes de dominar, o Vinícius Júnior tira a perna, faz do porta-luz pra passar. E ninguém dá no meio dele. Uhum. E tipo assim, ele não carregou em direção ao gol. Vocês, tipo, Em linha reta. entendeu? Você via que ele tava calculando a Não, passada dava. dele, esperando pra soltar a bola em alguém pra ele poder esticar. Esperando o passe. O cara Entendeu? passar, O cara. cara- Pra passar pra ele dar a bola e ninguém chegou nele. O pessoal tava preocupado em mais Marcar- fechar. Por quê? Agora eu pergunto por quê. Vamos para nível técnico? Porque teoricamente o Vinícius Júnior não é um bom finalizador. Você se preocupa quem vai. Teoricamente, a zaga do City falhou. Falhou. Falhou Lógico. 3 vezes, inclusive. 3 vezes. É uma coisa que o Rafael Sobis falou. Falou e é verdade. Mas que é bonito de se ver, é bonito. Pro torcedor ver. Pô, torcedor, pra gente ver, jogão Pelo- sentado. Mas é lindo, cara. É o que a gente fala do Abel. futebol, circo de Traga. verdade. O espetáculo. É, o- Mas se você for analisar criticamente, esquecendo o lado do show, Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa. O Guardiola trocou o jogador, agora eu não lembro quem. O Guardiola trocou um jogador do primeiro pro segundo tempo porque ele fez um gol e não era para ele ter feito. Era 43, 44 do primeiro tempo. Nível Aí ele estava, Contra o Real? não lembro, desculpa. Aí fica difícil. Aí fica difícil. 43, 44 do segundo tempo. Aí ele trocou o jogador porque ele deixou o jogador brasileiro. Isso pelo inclusive. Barça. Isso pelo Barça também. Pelo Barça, pelo Barça. Pelo Barça, pelo Barça. Jogador Eu brasileiro. lembrei disso aí. Adriano. Jogador brasileiro. Foi Adriano. Ele Era pra ter trocou o feito gol? jogador. Não, Não era, é porque ele estava atrás e ele tinha que manter a linha. E ele Aí ele saiu da linha dele, da posição dele, Pra e fazer Henry. foi lá Henry. e fez. Henry O Henry. foi lá. Não sei se Não, era, Henry. era brasileiro, pô. Era brasileiro. Não. Isso aí não era brasileiro. Era pra ele ter dado. Se eu não me engano. Eu lembro.
Que o cara era de... Como é que fala? Qual que é a palavra certa hoje em dia? Ó, ele é, exato. Então, aí era pra ele dar o passe. Ele preferiu o gol. Na época do Guardiola, quem tava no Barça? O ataque. Era Ibra, Eto'o e... Talvez, acho que É era o o Eto'o. Eto'o. Ibra, Eto'o Acho que era o Eto'o. Porque Ronaldinho era pra dar o passe. Em vez do passe, ele fez o gol. E ele pega e tira o cara. Aí ele pega e dá ele fala na entrevista. Que o planejamento, a tática, tá acima da individualidade. É o que a gente fala com relação ao futebol brasileiro. Será que não falta os treinadores, em vez de querer copiar um cara que ele prefere que você dê o passe? E aí, sempre o nosso forte foi o individual. Então, O mas jogador que quebra a linha. aí- Pra terminar o raciocínio. Pode terminar aí. O jogador de Fazer o quê? O jogador que quebra a linha. Hoje a gente copia um futebol que o passe é mais. Hoje é um futebol. Mas a gente, Evoluiu. o destaque do Brasil sempre foi individualidade. Isso é. Aquele Não, cara que quebra uma linha e pá, quebra a linha. Essa era a nossa não à diferencial. toa, a gente tem muita O único cara que faz isso, até então antes era o Neymar. Agora a gente tem um Antony que faz. É o cara que quebra as linhas. Mas ontem ele só Entendeu? fazia lá na Europa, por isso que ele foi convocado lá e não foi convocado aqui. O Não, Antony aqui, aqui era ele- muito garoto, ele não tinha perdia muita- canja pra ser... O Antony, eu concordo. Convocado não, pra tem seleção como- brasileira. O PSV, ele tem canja? O PSV? Você vê, não, o Ajax. O Ajax? Na Holanda. E comendo a bola numa É, Liga tem. dos Campeões, ele tem. Peter. Então o Afonso Eu Alves posso fez falar. certo em ser convocado. Mas foi, pô, o cara tem média de 2 gols por partida. Na Série B da Alemanha. Foda-se, o cara tem 2 gols por partida. A Série A da Alemanha já não... Engraçado. A Alemanha já não é um campeonato relevante. Quem Engraçado. Se esse mesmo cara, ele vai, a gente tá falando de no mundo perfeito. Ele regaça na seleção, ele vai pra um time e regaça, o treinador achou ele. É o mesmo caso que a gente fala do Vinícius Júnior. Na época ele não valia aquilo. Hoje ele se provou O valer. Antony, voltando à questão do Antony, o Antony, eu posso falar, eu posso opinar, não, eu posso opinar sobre o Antony. O Antony no São Paulo, Ele não era o cara. ele não era o cara. Você não coloca nada, cara. Só me levar um copo vazio. O Antony pelo São Paulo, ele tinha muitos defeitos, não eram poucos, eram muitos. Por quê? Ele só conseguia driblar, não conseguia finalizar, não conseguia tocar a bola, não conseguia fazer nada além de driblar. Dribles para trás. Nenhum dribles do Antony pelo São Paulo era em direção ao gol. Tipo, era dribles que iam para trás. Hoje no Ajax, não. Hoje no, drible dele é com hoje no efetividade. Ajax é aqui, ó. Tem um porquê Eu vou pra dele- frente, eu vou em rumo ao gol. Não só. Eu vejo que eu sou por uma espumada. É abacaxi, por isso que tá Eu achei que era refrigerante. Esse dia eu comprando negócio de abacaxi, cara. Cada um. Caju. Então, tipo assim. Mas o- na minha concepção, drible é quando você vai pra frente. Você voltou, é recuo de bola. Vai prossiga. Não, recuo de bola seria se você soltasse. O cara tá vindo, você dá uma caneta pra trás. Cara, que nem o do Denilson Show, então no caso foi recuo de bola, não Recuo foi de drible. bola. Você acabou de exaltar lixo. Ué, o Garrincha, Não, o cara Garrincha correr com a chutava bola, o cara. ia com o zagueiro até ali, ele voltava com o zagueiro e pá, e parava, fazia de novo. Recuo de bola. Então, não. Não, agora. Isso, agora isso. ele apelou. E não, mas aí ele não apelou, porque a diferença é que ele está falando do Garrincha. Que é um cara que todo mundo, pum, é o Garrincha. Será que o fator dele não ser maior que o Pelé é porque ele driblava para trás, não era tão objetivo quanto o Pelé era? Não posso opinar exatamente, mas posso opinar o que pessoas mais velhas O Garrincha comentou pra não mim. é maior do que o Pelé, Por porque o extra-campo. Garrincha usou algumas coisas extra-campo. É o que o Coca. Neymar faz hoje. Coca? Não sei dizer Coca, mas A cerveja é era certeza. Diz que ele E aí trocava não futebol tem pela como, cerveja. não tem como você colocar o Garrincha melhor do mundo, melhor do que quer que seja, Por causa disso. por Por causa mau disso. exemplo, Questão por mau é um exemplo. exemplo. Questão é apologia. Aham.
Vai lá, meu filho, vai lá, usa cerveja e mais alguma coisa que você vai ser o melhor do mundo. Mas o fator do- O Di Stefano fumava cigarro, pô. Mas No na época, intervalo do jogo. mas na época Ele o disse que é cigarro não melhor era... que quem? O Maradona. Pra quem? Pra mim, que é o que importa. Ah, beleza, porque Desculpa, na desculpa. Argentina só existe um Deus. E é o Maradona. Sério? Dá meio Ronaldo. No futebol, A lá é na onde? da porta pra fora. Eu não manjo Qual muito de teu- geografia. Continua o Do raciocínio, Oriente Jean. Médio. Não. Eu acho que o Maradona, ele é... consegue chegar no nível do Ronaldo, mas não é mais nem com o Ronaldo. O fenômeno? Maradona não é. O que eu coloquei aqui? Maradona não é maior que o Ronaldo. Não é. Não, não é. Até porque o Maradona deve ter o quê? 1,60? Não é. A questão do Ronaldo é sem, muito... sem colocar posição, o Maradona ele não foge do top 3 do mundo. De melhores do mundo, da história. Não. Pra Ele mim, não foge do top 3. Que é o que importa. Pra mim, o top 3 é Pelé. Aí Tem a ordem você escolhe. Mas é pra você, porra. Ué, A ordem você escolhe porque o top 3 o cara pode ser o terceiro, pode ser o segundo. Mas é pra você. Primeiro. Outro, Ronaldo Fenômeno. Ah, E pra mim também o Romário. O Maradona não é melhor que esses caras, no meu ponto de vista. Mas, mais um minuto de silêncio. mas não, sem clubismo. pode. Não tem clubismo. É, eu concordo que o Maradona não é o que vendem que ele é. Cara- Realmente, eu concordo que o Maradona não é o Deus que eles vendem. Concordo com você, Jean. Eu Mas- discordo, o único título que a Argentina tem é por culpa dele. Com a mão. O Renato Gaúcho ganhou um título com a barriga. O São Paulo ganhou um título com a do Imperador assim. O Adriano não pode. Que ganhou, o São Paulo perdeu a final. Mas ganhou o jogo. Ok. O prêmio- jogo, né? Que ele meteu a prêmio- mão. O prêmio, na o Adriano? semifinal. o prêmio de quem fala jogou de igual para igual? Gol mais bonito da temporada. O vôlei do Adriano. Ah, o cara é o maior, mas por quê? Porque Não, ele mas dominou a bola com a mão. O mérito Não, dele é, não. é porque ele é maior, porque ele Aí fez vai gol, o que que você. seria- Aí vai o discordo. seria Eu discordo por exemplo, na época não tinha, Não. mas vamos contra. Ah, mas o gol com mão, dominar a bola com mão na época podia? Não podia. Não, João. Aí, né, Era uma época que nem o goleiro podia pegar com a mão. Aí a questão é a seguinte. É onde eu coloco O Maradona, o ele Yachavinho- pegou o Napoli na Mas é- Série é- B, como levou que é o pra nome Série dele A. lá? ainda- Acho que ele ganhou a O Champions Careca. com o Napoli, não foi? Não. Ganhou. O Maradona? Não, Scudetto. O Scudetto. Ganhou Maradona, italiano. Mas Ganhou pegou, Copa da Itália. pegou o Napoli na Série B. Uhum. Maradona e Careca. A gente paga pau do Maradona e não fala nada do Careca. E o Maradona já falou que o Careca foi melhor que ele Careca no não é lembrado Napoli. nem na seleção brasileira. Tá, mas aí que tá a questão. O Maradona, não é palavra de terceiros, Então, é a o Zico palavra é o do... maior do mundo. O Maradona falou, o Maradona, que jogou com ele, falou, Todo mundo Careca que jogou com o foi Zico. mais do que eu no Napoli. Todo mundo que jogou com o Zico, olha, não sei não, hein? Talvez o Pelé perdeu o lugar dele. Todo mundo que jogou com o Zico. Não tem um. Exceto a seleção O que Pet- reza a lenda que ele pipoca. Ah, mas aí é outra história, né? Por clube a Os gente pode falar. caras falam que eles jogaram muito. Eles jogaram muito. Quem? Todo mundo que jogou com o Zico é Zico na terra e Deus do céu. Zico. Vulgo Zico, pra pipoca. mim, é um grande do pipoqueiro. Vulgo pipoca. Eu vou ter que O acordar. Zico é o mesmo caso. Não é essa Coca-Cola que o povo Que o povo vende. vende. Massuquita, Talvez o que pesa pra ele é quem veio antes dele. O pai?
Porque ele vem. A responsabilidade dele Dá, já é vou um dar time que os foi 3 argumentos. vezes um cara que era o camisa 10, que tinha sido 3 vezes campeão do mundo. É essa a responsa dele. Ó, você está usando a 10? Tá, o cara antes de você ganhou 3 Copas. Se vira, meu filho. Aí tu vai precisar pro Neymar o resto da vida. Ué. Quem que é o camisa 10 que ganhou a Copa antes do Neymar? Rivaldo, Rivaldo, quantos camisa 10 passou antes de chegar a vez do Neymar? o Kaká, O Kaká não foi 10, o Kaká foi 8, não foi? 10. Na Nas Copa duas da- O Copas. melhor do mundo. As duas Copas. Pra mim o Kaká tinha sido 8 na última. Não, ele foi 8 na 6. 2006. Então Porque quem foi tinha o 10 o camisa 10 em 2006? Tô chegando. o Já tá tal vermelho? de Ronaldinho Gaúcho. Tá, Ronaldinho Gaúcho Fraco, ruim. ganhou a Copa em 2006 quando ele era o destaque? Não mas ganhou, ele o era Neymar destaque. ganhou quantas? Ponto. Ele não Aí, ganhou. Ah, então. Qual que é o peso que o Zico pegou na época? O Zico pegou o peso de que o Pelé era o 10 e tinha ganhado 3 Copas. Você Na verdade- tem que fazer pelo Não, menos mas aí- perto mas por daquilo esse- que o cara. Por esse Depende ponto de do que quer vista, ganhar. Discordo. Depende do que quer ganhar uma Copa. Ele Porque só é o disputou, seguinte, ele qual- dois- Pelé disputou o- uma, O, do começo ao fim? 4. Não, A do que, começo ao fim, uma. uma. a de 58 Uma que ele e a de disputou. 70. todas Que as ele partidas. disputou. É de 70. Não, peraí. O Brasil Porque ganhou a duas Copa, ele o Brasil ganhou. ganhou a Copa em 70 Ah, e aí depois ah, ganhou ganhar em ah, 94. aqui- Calma aí. Ele ganhou em 70 Ah. e aí em 94. Isso. São 24 anos. Duas Nessa- temporadas do Zico. Nessa brincadeira de 24 anos, o Zico, ele se tornou Zico no Flamengo. O primeiro Mídia título do- vendendo. Se tornou Zico no Flamengo. O primeiro título do Flamengo foi em 82. Que Então, título? aquilo tudo que você estava falando do Neymar, quantos camisas 10 passaram antes? E qual Quantos peso? camisas 10 Qual passaram peso? antes Qual peso ele do pegou recente? Zico? Qual peso ele pegou recente? O Zico ele Quantos pegou um camisas 10 passaram peso. antes do Zico? O Zico pegou um peso de 3 O- Copas. Os mesmos- Antes do Zico? Antes do Zico Nenhum. passaram três. Nenhum. Nenhum. Bom. Não. Bom. Aí eu já não vou saber te dizer. Eu sei que passaram 3. Quem que é os Por três? quê? Da Quem que é os década três? de 70. Quem que é os três? Quem que é os três, cara? Quem que é os três? Quem que é os três? Não sei te dizer. Mas passou 3. Passou 3. Mas você não sabe. Igual passou pro Neymar. Mas Passaram 70, seis. 70 ele foi O Neymar, 74, pai. pegou uma seleção 2006, campeã do mundo 2010, pós dele? Passaram 2. Pai, 70 O Zico também não pegou o Pelé. pegou, 70, Pegou. 74. Pegou. O Zico O pegou Zico não Pelé? Pegou o Pelé. Bomba! O Essa Zico, ninguém sabia. o Zico pegou a responsa. O Zico, 70, 74. 70 do Pelé, 70 do 74 Pelé, veio. 74 de alguém, foi 78 de alguém. Sim! Que alguém O foda. Zico Foi em 82. foi em 82, eu acho que ele só foi em 86. e ele pegou o peso de ser o maior da uma camisa 10, cara. Mas é que é ruim, velho. Então quer dizer que a desculpa Então, do não tem- 74, 78. Porque quem que é o camisa 10 que a gente lembra depois do Pelé? Depois do Pelé? Pera aí, não. Kaká. Não, Não. no período até Zico. Clássico, não, aí vem a pergunta, tem que ser específico. Usar a camisa 10 ou ser um clássico 10 estilo Pelé? Usar a camisa 10. Ou qual que é o cara que carregava o piano? O cara que é o piano? É. Alex. Depois de Pelé, Alex. Aí eu achei que ele tinha chegado, velho. Eu falei, nossa, velho, vocês combinaram, não é possível. Alex, Careca. Palmeiras, Palmeiras, Curitiba. Cruzeiro, Curitiba. Qual que é esse? Clássico. Cabeção. Alex fez um gol lá Ô, no São Paulo. Ah, ele O jogou, três- passou pelo ele jogou antes do Zico? Eu tô Não. falando Não, do período depois de entre Pelé. Você perguntou depois de Pelé. do período entre Pelé e Zico. Quem foi o Não, 10 entre Pelé e Zico? Se a gente lembra. Entre Pelé e Zico. Entre a era deles ali. Quem que é o cara 10 que você falava assim, cara, esse cara aqui? É, Coloca 70. 4. Acho que entra 70 acho que não aí. teve ninguém. Não vem teve ninguém. Não vem ninguém na cabeça. Aí Quando teria que vem- pesquisar. Aí quando Aí vem- a pesquisa não ia lembrar. Não vai lembrar. Você não vai lembrar de cabeça. É o quê? É Pelé, Não, às vezes é só Zico. esquecimento. Pelé, O que não ia lembrar. Zico, que não é não lembrar. Pelé, Zico, Bebeto e Rivaldo. Quando vem, pum. Bebeto era... Rivelino. Mas você lembrou de primeira?
Não lembrei. Mas você teve que pesquisar. Quando vem o camisa 10 da seleção, você não lembra assim do Rivellino de cara. Não, Pra Você mim, lembra? Pra mim, Rivelino é junto com... Você lembra? O Rivellino ele ganhou de 70 também. Pra Ele mim, jogou. pra mim, Pelé. Jogou. Jogou Pelé. É verdade. 70 Pra do mim, o Pelé. Rivelino- Ele, pra tem mim, Galvio, tem Tostão. Pra mim, o Rivelino era junto com o Zico. Pra mim, Não, o Rivelino não era, dois não. jogou na mesma época. Não. Sim, mas Depois aí a gente- vem mas Sócrates. olha o esforço que você faz. Sim, tem que pesquisar. Como camisa 10, você lembra do Pelé, do Zico, o Bebeto. Muito disso porque Bebeto tem que forçar, porque é porque tem aquele negócio de parceria, entendeu? Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo. Então vem essa lembrança Bom. da cabeça entre um camisa 10 e um camisa 9 matador. Entendeu? Vem o Pelé e Tostão. Vem o Zico, mais ninguém. Vem de cabeça, tipo, Na época do Zico, mas não vem tipo de. De Você tem, primeira? você tem que se esforçar, tem que 82? pesquisar. eu entendi. É tipo assim, era Pelé e Garrincha, Pelé, tem um Pelé Garrincha, tem um Pelé e Tostão. Pelé e Pepe. Romário e Bebeto, Romário, Desculpa. Bebeto. É Zico, Desculpa. você vem o Mas Zico ninguém- na cabeça, mas você não vê o companheiro dele. Claudinho, Bochecha. Desculpa, mas você como Santista não podia esquecer, hein, Jean? Porque- Pelé e Pepe. Mas o Pelé e Pepe não. Pela seleção. Mas tipo assim, não teve a Tô mesma falando de seleção importância. brasileira. Eu não falo da mesma importância, mas eu Seleção falo em brasileira, questão. A gente tem o Pelé. A gente tem um Pelé e Tostão, que vem de cabeça. De cabeça. Ou é Pelé e Coutinho? Pelé e Coutinho. Coutinho. Na Não, seleção? Não, Coutinho é com o hoje. Neymar. Na seleção? Eu acho que o Coutinho era do Santos também, não era? Era do Santos também. É. Vamos dizer assim, a gente vem, como se fala, a camisa 10, um Vem cara, muita negócio. gente. Vem muita gente. Vem o Pelé, vem o Zico, aí passa um tempo, Tem ninguém. vem o Bebeto e depois vem o Rivaldo. Tanto é que o Ronaldinho, como camisa 10 em 6, a gente não lembra, tipo assim, com aquela memória de o cara ser um protagonista. Ah, como não? Porque não Quadrado ganhou. mágico, porque Hã? não ganhou. Aí, se tivesse Porque não ganhado. ganhou. Quem que é mais lembrado? É o mesmo caso do Zico. O Zico Dunga. só é lembrado por quê? Porque ganhou tudo a nível de clube, mas no que chegou na seleção não conseguiu ganhar. O Dunga. Nem torneio de empapado o Zico Inclusive- ganhou. inclusive- Por isso que ele é lembrado. Inclusive a seleção de 94. Sem contar a mídia que força ele, né? Reza a lenda que a seleção de 94 não é a seleção que representava a seleção brasileira. Porque era um futebol pragmático e um futebol feio. Porém eficiente. Ganharam. Classificaram Aí, na negócio. E O aquela que você lembra mais? O que você escuta mais? A Copa de 94? Jean, o que você escuta mais? A Copa de 94 ou a Copa de 74? De 84, aliás. É 86? 74. 74, né? 86. A de 74 é aquela que o povo fala. Que O Pelé pipocaram. poderia ter ido. Que pipocaram. Ele aposentou em 71 da seleção. Ele falou que não. E o pessoal ainda saiu com o negócio falando assim que ele. É. Porque Ele tinha bola Porque pra essa- jogar, Tinha bola pra jogar. Tinha. só que ele, Só na, que ele na não entrevista dele no Bolívia Talk Show, ele fala: olha, eu tinha condições de jogar, mas eu pensei muito bem. Aí eu optei em terminar ganhando uma Copa. Mas Porque agora- se eu perco quando eu encerro o negócio, Encerra embaixo. encerra embaixo. O caso de Zidane. aí vem aquela. E ainda mais porque perdeu, porque ele foi expulso. Porque se ele não é expulso, a seleção tinha ganhado. Mas é que eu tava conversando com você. Ali entre Pelé a Zico, a gente não tem uma lembrança tão não. clara do camisa 10. Não. E de Zico a Bebeto, você não tem uma lembrança tão clara do camisa 10. De um cara que puxa a responsa. É a mesma coisa a gente dá de 2002 pra cá, cara. A gente tem ali 6, que era o quadrado mar, tinha tudo Mas pra isso ser. daí também é porque a gente vivenciou, né? Tinha tudo pra ser. Quantas vezes você pesquisou o camisa 10 numa Copa que a gente não ganhou? Tinha tudo pra ser campeão, mas você não lembra, tipo assim, de cara, quem ganhou a camisa 10. A de 2010 a mesma coisa. A de 2010 era o Kaká. O Kaká já era 8, se eu não me engano. Ele foi 8 em 6, o Ronaldinho não foi em 10 e ele foi a 10 em 2010. Pra mim, ele em 2006 era o. É 2010, a 2010 que o Felipe Melo pisa no Snyder, não é? no Então, Robin, né? é, no Robin Snyder. Os dois é a mesma coisa. Holandês. Holandês. E careca. Caneca. Ele não tem o nome Ivan. Que a gente tava falando. Ah, não agora, foi campeão, Não foi campeão, não. Foram Espanha. Não, o Holanda nunca ganhou a Copa. Banho de pipoqueiro Zico.
Foi? Não? Ah, então tá, beleza. Desculpa. Nós da Irlanda, na Holanda, nós chamamos de Holanda, lá são os ricos. Não, tipo assim, o futebol Lá eles são Países Baixos, não existe mais Holanda. Holanda é só um estado, igual Mato Grosso, igual São Paulo. a questão é assim, Na verdade é uma região. vamos colocar no brasileiro. O povo brasileiro paga muito pau para seleção de fora e jogadores de fora. Concordam? Porque, vamos dar um exemplo. Laranja mecânica, que é falada em todo mundo e no Brasil todo mundo paga pau. Aí A Espanha de 2010. Você falou que fala em todo mundo, então não é só no Brasil. Não, mas da laranja mecânica ainda vai. Mas a Espanha de 2010. Ficou top, né? A Espanha de 2010 foi campeã. Não tinha os melhores jogadores. Oh! O que tinha, Pepe? Pior que tinha. Fala jogador. Fala Eu vou jogador. discordar, eu vou discordar, sabe por quê? Vou falar um jogador aqui que você vai. Você lembra do Capdevila? Não, hoje é fácil falar do Piquet. O Piquet nem lá tava. Tava, pô. De titular? Não, reserva. Mas Ele não- eu vou discordar um pouquinho de você. Mas aí Eu vou discordar de você e vou explicar o porquê. Você lembrar um pouquinho? Tá? Eu vou discordar de você, mas eu vou explicar o porquê que eu discordo de você. Porque Porque é direito seu discordar. Não, Ninguém porque eu tá tenho que chato. discordar Vila, e justificar Não. o porquê que eu tô discordando. Não Não, adianta eu discordar só por piada. Fernando Torres. Capdevila. Mas eu vou explicar pra você, Você tá de brincadeira comigo. Só. Vou explicar Fernando Torres, o negócio. O que ele ganhou O mesmo? negócio era que era a seleção, a base dos atuais campeões da Liga dos Campeões. Era A o única time do coisa, Barça. sim. A única coisa que faltava era o Ele também Messi. foca pro Corinthians. Só isso. A única coisa que faltava nessa seleção da Espanha era Messi. Tanto é que tinha aquele negócio dele ser espanhol, Espanhol e tal. entendeu? querendo naturalizar. Era o que faltava pra eles. Não entraram como favorita à Copa. Quem? A Uma Espanha. seleção que não entra como Nunca ganhou. favorita. Uma seleção que não entra como favorita à Copa não pode ser. Só tem 1.100 curtidas no TikTok, tá? Live, ao vivo. 1.100? É o cara mesmo, hein? Ó, Nunca critiquei. abraço pra esse TikTok aí. Beijo na bunda. Hein? Hoje Não, Porque ela não entrou como... Uma seleção que não entra como favorita, ela não pode ser considerada a melhor seleção. Que Desculpa. provaram, mas é igual a gente falou. Provaram ser Faltar ser a e melhor. tomaram uma canseira, quase que não passaram. Quase que não passaram da seleção africana lá. Entendeu? Foi um jogo bem... Quase não passaram da seleção Mas era africana. que eu tô Deu querendo hora, falar né? pra você. O Tudo que a ver com faltava- Liverpool e Villarreal. que faltava... Já deu. Lógico, o Villarreal é da Espanha, estamos falando da Espanha. Uhum. Foi o que eu disse, tudo a ver com o Liverpool e Villarreal. Não entendi isso depois. Não, mas... Canalha. Entendeu? Não, mas tipo Era a assim- base do melhor time. Ele é É o que eu falo. anti-deboche. Era a base do melhor. Deixa eu terminar meu argumento, parceiro. Era a base da Não atual vou te campeão da Liga dos Campeões. Entendeu? Faltava só o Messi pra Falar que era o time tipo assim, perfeito. Do Barça. Time o perfeito. Messi e o Sérgio Ramos. Era a nata do Barça, Você sabe que cada vez que você toca no Com do Messi, ele fica um agregando- passo pra ganhar o melhor do mundo, né? agregando o Verdade. jogador do Real Madrid Qualidade do Real. individual, que é o Ramos, o Xabi Alonso. Tá, mas agora eu te pergunto. A Espanha entrou como favorita na Copa? Como que uma seleção dessa é... 2010? é Não não entrou? Hã? Não entrou. Lógico que não. entrou. O melhor time do mundo, Qual que era o técnico mesmo da Espanha? Vicente deu bola. Vicente Del Bosque. Foi ele. Ele foi pro Real. Ele Saiu chegou do Real pra ir pro... Ele acabou com a briga de Barça e Real Real? Madrid. Sim. Dele, a partir de hoje, se vocês não Tá pontuarem, louco? nós vamos perder a Copa do Mundo. Não, Deixa eu acabar de falar. Sempre fala isso. Puyol Ele chamou acabou de falar, deixa ele falar. o Puyol no vestiário, Ninguém chamou chamou. o Sérgio Ramos para conversar e falou: esquece Real Madrid e Barça. Hoje nós somos representantes da Espanha. Se você pegar os melhores jogadores daquele tempo,
Jogava na onde? Não, A concordo. seleção A Holanda é favorita também. Os melhores jogadores do mundo não são, nenhuma seleção reunidos, não são favoritos a uma Copa? Você não opina. Peter, a seleção brasileira Não, vamos é a passar. principal favorita? Em questão de jogadores, você já falou que não. Pra mim é favorita. Pra mim, esse programa A tá Copa uma do Mundo? porra. Quem foi O campeão da Brasil Copa da... sempre é favorito à Copa do Mundo. Não, eu concordo. Tem Copa América. Independente. Porque Eurocopa, ele falou que não era. Quando? Porque ele falou que a seleção brasileira não tinha os melhores jogadores colocar do nível. Os melhores jogadores por posição. A maioria é brasileira? Não. Eu vou argumentar. Ele falou que Quem foi o não é. campeão em 2008? Não é. Quem foi campeão em 2008 da O Everton Eurocopa? é o melhor do mundo. Do O melhor goleiro do oito, mundo. oito. E é o reserva. O Alisson é o segundo melhor goleiro do mundo. Titular. Aí nós já pulamos o ataque e chegamos no Neymar. O melhor do mundo na posição. Tem um cara melhor do que o Neymar na posição dele? Não, na posição dele não. Na dele, vou ter que concordar que na dele não. Pronto. Né? Só eu falei de 2 jogadores melhores do mundo, Sem clubismo. Sem clubismo. sem clubismo, Aham. na mesma seleção. Ó, Detalhe, a seleção nem tá fechada, esses caras já E estão vou- na Copa. E posso falar? Você Posso contar que falar? tem o Gabriel Jesus ali só, ó. Gabriel Jesus. Gabriel Quem foi Jesus. campeão da Eurocopa em 2008? E a Espanha. 8 foi a Espanha e 12 foi a Espanha. Mas não era a favorita melhor a ser Mas campeã, eles não. ganharam a Copa das Confederações? Tomaram um baile do Brasil. Quem ia pra Copa das Confederações era a Ilha Fiji, velho. Tá Sim. de sacanagem comigo, mano. Mas a Espanha foi campeão da Vai, Copa das Copa das Confederações. Confederações não é parâmetro. Eu vou falar pra você que pode ser um parâmetro, porque Não é vai parâmetro. a melhor seleção Mas não é da América do parâmetro. Sul. Eu ganha não vou arriscar um Cristiano Ronaldo na Copa das Confederações pra mim perder ele pra Copa. Eu não arrisco. E Sim. por que eu vou com o time titular? Eu não arrisco. Qual Tá. seleção foi com o time titular? Brasil, Brasil, é Espanha. Espanha. Pega, Não à pega, toa, não pega à o time toa, da Espanha. não à toa, A Espanha foi o- eliminada pelos Estados Unidos? não à toa os Estados Unidos Foi? que deu sua dor. É, Estados Unidos. E que Não, posição que ele ficou na Copa? Foda-se os É Estados só Unidos. agora Aí é é parâmetro pra caramba. Aí é parâmetro. então. Acho que é parâmetro. Cada jogo, Não, cada competição Eu tem concordo, mas você Mas fala. cada competição tem o seu valor, então não tem como a gente falar de Copa das Confederações e Copa do Mundo na mesma frase. Como sim? O Brasil ele foi só favorito em 2014 porque ele ganhou a Copa das Confederações. Porque era a melhor seleção do mundo. Não, porque o Era, Brasil. se era, tornou- era a sede, era a melhor seleção do mundo. 2014? É. 2014 foi a única 3 a 0 vez que eu da tive na Espanha. Espanha. 2014 foi a Neymar, única vez que eu O vi Thiago que não e a teve Davi Luiz. um jogador Não, Neymar contestado fez. pela mídia. O Fred também. Um jogador Dois milionários contestado do pela Petro. mídia. Mas por quê? Não teve um jogador. A seleção brasileira ganhou a Copa das Confederações, entrou como favorita. O Brasil sempre é favorito, cara. É, o Eu tô independente. justificando que às vezes a de 94 não era. Como que não? Mas se classificou na última rodada com o Romário contra o Uruguai, cara. Favorita, classificou. Jean, última Jean, rodada Jean, brasileira eu tava vou ter que- falando Não, Brasil Jean, ficou. Jean, Sempre foi Jean, favorito. aí entra. Da década de 50 pra cá, Brasil O Brasil ia e ficar mais fora da ninguém. Copa se Peter, não convoca Peter, o Romário. Pera aí, Concordo com você. Mas aí é que tá. Aí vem o apóstolo. Como Aí alguém- vem o apóstolo. como alguém- Se você ler as como matérias alguém que não consegue antes do 7x1, se você como ler as alguém não matérias consegue antes se do 7x1, classificar. o Brasil ia meter 7x1 na Alemanha. Se você ler as matérias antes do 7x1, no dia Brasil anterior, totalmente favorito. Brasil está na final. Pode esquecer. Pode Brasil- amanhã. Jean. Nada estraga a festa Qual que é a brasileira. mídia que falava Pera isso? aí, a brasileira. Brasil, Euromundo. mundo. Se você fosse em Marte, você ia escutar a mesma Ô, Jean, coisa. Jean, pera aí, rapidão. Brasil- A mesma coisa. O- seleção uma de coisa- 94 Após o 7x1, essa seleção não vale nada. Essa Você seleção fala isso? é péssima. Porque você Não é tinha mais que ter domínio. conquistado, não tinha que ter 94, chamado, não tinha que Jean, ter convocado. Jean, a questão é simples. Pera aí, Peter. Eu... Brasil- Não, Jean, não ia. Classificou, Como é é a melhor do Ele mundo. falou uma Copa que o Brasil ficou fora. Nenhuma. não ia. Não ia.
Mas A de foi, 2002 não ia. classificou. Como a seleção que não passa perrengue. A de 2002. Quem que fala que é do Tá 2002? Eu vou melhorar Cara, de última hora. eu vou melhorar seus argumentos, que tá difícil. Não, A Itália eliminada agora. Ela Favorita. ia como favorita. Favorito, se vai pra Agora Copa, que vai pra Copa, é favorita. Usa um exemplo recente. A Alemanha, favorita. Então, você se respondeu. A Itália foi eliminada. E se ela não é eliminada, Mas a Itália, o se ela Sino, não é, o se a Sino Itália não é mas não eliminada, sabe da Eurocopa? se a Itália não é eliminada, ela é ou não é favorita? Não é fator da Eurocopa? Se a Itália não é eliminada, ela é ou não é favorita? É um fator da Eurocopa? Não, acho que o fator time mesmo. Jogador. Não. Fator da Eurocopa? A Não, Itália, não. quantas Copas que a Itália não vai? Sabe por que que eu acho que isso aqui eu gosto. Ai, Biba. dente. Sabe por que que eu acho que não, Jean? Quer o dentinho? Sabe por que Alguém que eu tem acho que dentinho? não, É a mistura do Kaká com quem? Ronaldinho. Com é Lulinha, pô. Lulinha. É, hein, Jean? A questão é, tem seleções e seleções. Tem seleções que já chega na que tem Copa mais do na Mundo bolsa? como favorita. Uma coisa simples. Não é A não? seleção brasileira, ela sempre tiver na Copa do Mundo, ela vai ser favorita. A seleção da Espanha não é favorita, independente. Primeiro jogo após o Brasil perder a Copa do Mundo por 7-1. Brasil e Estados Unidos. Seleção que pra mim Brasil. não é favorita, pra mim é da Inglaterra. Brasil favorito à próxima Copa do Mundo. Sempre foi, sempre será. E vai ter a vida toda. Simples. A Itália, 94, Nunca teve uma- 2002. a Não seleção importa. da Itália nunca teve uma seleção forte. Mas sempre, nunca teve. Sempre teve um ou outro jogadores. Tira o prato. Por quê? Ah, todo mundo tem muita função. A seleção da Itália, ela nunca teve uma seleção de vários jogadores Quer ver igual a propaganda? seleção brasileira. De É graça. sempre, a seleção da Itália, ela sempre foi com um craque e muitos A seleção da jogadores Itália nem a sempre foi uma menos. aposta. É, Diferente da seleção brasileira. mas a Itália sempre entra como favorita. Porque é um Porque time tem quatro copeiro. títulos. É porque é um time Por isso. copeiro. Porque senão, Por título. porque senão não era. É porque tem 4 títulos, porque senão não era. Ah, então a Espanha não era pra ser favorita? Mas, Não tinha mas- título? Mas a Não Espanha- tinha título como seleção, Mas mas que os como jogadores- jogadores tinha. Se você pegar os 20 melhores do mundo, nessa lista tinha 10 deles. 10 titulares da seleção. Não tinha. Mas não era melhor do mundo. Os 10 melhores do O mundo. time que não é Não campeão não é tinha. favorito, mas os caras tinham jogadores bons. Não tinha. A seleção de 74 era a favorita, tinha os melhores jogadores e não foi campeão. Isso aí é relevante. Ué, favoritismo é irrelevante. O Nottingham O Forest, Flamengo, ano passado, ia meter 5 no Palmeiras. Se E- não fosse mais. eu ia mais longe que eu ia no Nottingham Forest, porque eu não ia O, colocar Not- clubismo. o Nottingham Forest jamais seria campeão. Não aumente seu tom, É bi- melhore seu argumento. É vida Champions. Se eu tivesse alguma coisa pra me beber, mas nem água, cara. Tá foda. O Nottingham Forest é isso que deixa. É um time bicampeão da Champions League. E acho que vai voltar esse ano, né? Falta nada. Não Vai, tem nada. vai. Já voltou. Ah, Era terceiro. Tá esperando o Milan. Não, pô. Tô falando Porque voltar. o Milan tá voltando. Eu tô E falando assim que o Milan voltar, O o misto- misto vai voltar. Aí o Não Norte à Forte. Não à toa, o misto meteu 7-0 no primeiro jogo na segunda divisão do Mato Grossense. no No Paulistano. paulistano de Barra, não é? Isso é um assunto Rondonópolis. interessante, ó. Eu chego falando de time De Liverpool, de Vídea Real. Que diga-se de passagem, ninguém falou como que o Vídea Real chegou lá até agora. que ninguém sabe. Chegou sendo um time consistente. Planejamento, que é o que falta para os times sul-americanos. E assim a gente vê que não fugimos do nosso Deixa alcance. pra lá, deixa pra lá. O Peter, Villarreal é atual campeão uma da Liga pergunta. Europa, né? você ir contra o teu planejamento é um planejamento? Porra.
Planejamento só é bom, Sazon, se dá Se certo. dá certo. Não, uma pergunta. Você encontra o teu planejamento. É Eu um vou- planejamento? Não, não é planejamento. Eu vou melhorar. Então o Vídeo Real não tá com planejamento. Eu vou melhorar. Por que o Vídeo Real não tá com planejamento? Porque eles estavam com o técnico que hoje tá no Atlético de Bilbao e mandou o cara embora pelo simples motivo. Ruim? Não, o cara não é ruim. O cara colocou o Vídeo Real na final da Copa do Rei, na final de uma outra Copa lá da Espanha. Não tinha relevância. pro Santos. Não tinha relevância. Puta que pariu. Não tinha relevância? Não tinha. O Mas a Luxemburgo é Copa ruim, do pô, Rei- foi mandado embora. A Copa do Rei, ela dava a vaga à Champions League. O que me quebra é os argumentos. A Copa do Rei, ela dava a vaga à Champions League. O presidente do time falou bem assim: não vamos de. As Copas Nacionais dão vaga na Champions. Não, é na Europa League. Uma coisa, algo assim. Como é que é? Eu sei que a Copa que ele ia ganhar. Quem ganha o ia- Carioca joga Champions? Como é que é? É basicamente isso. A Copa que ele ia ganhar, ele ia. Foi o que eu entendi. Não se apega a detalhes. Ele ia disputar o campeonato europeu. E foi mandado embora porque o presidente falou bem assim: você não vai disputar Que quebra o os título, argumentos. vai entrar com o time reserva. Você pode pesquisar. Ele fala, o presidente fala, você vai entrar com o time reserva porque não tenho prioridade nesse campeonato. Vamos ser campeão? Não me interessa, não quero. Entra com o time reserva porque a gente vai disputar La Liga, porque a La Liga a gente pode ir. A gente está a 6 pontos de diferença por primeiro Fala aí colocado pra para Champions. Champions. Estamos a 6 pontos e tem 9 pontos em disputa. Acho que é a Liga Europa que você tá falando, né? Não, Porque a Liga Europa tava dá vaga disputando- pra Liga dos Campeões. Ele estava disputando. Ele Eu acho tava que é- disputando- sim, acho que é a ele Liga tava Europa. disputando um título Que jogou que contra o o United. presidente, Vai que o chegar a pre- Liga Europa, só você vira. que o presidente colocou. Tá na regra. É, isso é verdade. Que o presidente colocou. O presidente mandou ele embora porque o presidente falou: você vai com o time reserva. Ele falou: ia beber não, alguma coisa. não vou. Ia. O presidente do clube falou: você vai com o time reserva. Ele falou: não, eu não vou. Eu vou para ser campeão. Se eu não fosse disputar o título, eu não tinha entrado, eu não tinha começado. O presidente falou: então tá, tchau, obrigado. Assina aqui, não pode ir Mas embora. é, É verídico. Tem O presidente falou mas isso deve, que mas ele esse queria que entrasse com o Agora time eu reserva. entendi. esse treinador. Agora tudo faz sentido, Fernando Pode Diniz, pesquisar, cara. Peter, pesquisa o nome do técnico do Atlético Bilbao aí. Não, sim, mas O justifica. técnico- Mano. Pera aí, deixa eu explicar com você. Esse treinador, ele é o mesmo. Pergunta que eu pesquiso aqui também, o técnico do São Raimundo de Roraima. Tem. quase o mesmo Mas nível. o atual treinador do Sem Villarreal desmerecer. é o mesmo que foi campeão da Liga Europa, não foi? Não, Claro que sim. é ele mesmo. O que era o Unai Emery, que era o técnico do campeão, do único campeão da Liga Europa, vulgo Sevilha. Ah, tá. Ele tava treinando o PSG, ele saiu do Sevilha para ir pro PSG e foi mandado embora porque ele teve treta com o Cavani. Tá cansada de ouvir a abobrinha? Então, mas cara, Então, tipo assim, essa semana é semana de Champions também, né? Mas por isso, eu tô Amanhã- falando de Villarreal e Liverpool. Amanhã. Eu acho que o Villarreal classifica. Ué, João, tem que apostar na zebra. Quem que falava que o Villarreal ia classificar contra o Bayern? Tá, mas então o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. caiu Vai, João. porque eliminaram a Juventus. A Juventus não tava com uma boa. Pelo amor de Deus. Os caras só ganham uma coisa, tem 20 anos. Campeonato italiano. Mas tá Hoje é o quarto colocado. Vai ganhar a Champions. Certeza que ele vai ganhar a Champions. Você não tenha dúvidas disso. O favoritismo entre Juventus e Villarreal é total da Juventus. O favoritismo entre Bayern e Villarreal é total do Bayern. E agora a mesma Ou seja, coisa. o favoritismo não serve de... A mesma coisa agora com o Liverpool. Os caras podem se superar e classificar. Pergunta: qual que é a zebra? City ou Real Madrid? Não, pra mim não é isso. City. Aí não é zebra. City. Pra mim não é zebra. City. Ok. É 13-0. Pra mim não é zebra. City. City ou Real e Madrid? Real Madrid. 13-0. Quem é é a zebra? zebra? City. 13-0.
Fora o baile. Qual foi o último jogo, o último mata-mata Real Madrid City? Quem ganhou? Detalhe. O Real acabou de ser campeão espanhol. O último mata-mata. City. Ah, o City ganhou. Ele foi pra final e perdeu a final pro Chelsea. Isso. Eu ainda acho que Eu vou usar uma coisa aqui que ninguém usa hoje em Um dia, re- que se chama celular. com relação ao Vila Real, acredito que ele tem condição de passar. Real Porque Madrid- quando tentaram jogar, e tipo assim, quando eu digo tentar jogar é aquela, não vamos só defender, eles conseguiram dar um trabalho pro Liverpool. É uma coisa que eu falei pro Pio. Ó, Sabe isso qual aqui, que é a isso aqui é diferença? algo importante que eu não sabia. Sabe qual que é a diferença Já acabei de falar aqui. fi- Nos últimos 5 jogos entre Real Madrid e City, 2 empates e 2 vitórias pro City e 1 pro Real. tá vendo? Não sabe, não conhece. Tá só chutando. 4 vitórias do City Mas, e uma do Real. E, ou seja, o Real Madrid é favorito. pelo número de Liga dos Campeões. Mas Exatamente. em jogo contra, Uhum. esquecendo Aí, o fator questão- histórico e fator- favoritismo, Aí é assim. porque igual um colega É- me é disse, favoritismo engraçado. não serve de nada. Mas É engraçado, porque A última, na a final da última Libertadores- vitória, a última vitória do Real Madrid sobre o City nos últimos 5 jogos, é claro, porque aqui não tô com o histórico completo, até porque De Stefano não joga mais. Real Madrid 1, City 0 em 2016. Aí 17, 4-1 Real pro City, 20, 2-1 pro City, 20 que seria o jogo de volta, 2-1 pro City, e agora 4-3 pro City. Então a pergunta, quem foi campeão da Champions em 2016, 2017 16 foi o Bayern, e 17? aí foi Real Madrid. 18 Real Madrid. A vitória foi de bosta nenhuma. Não foi. É um confronto seu Não, era e o só pra cara saber testa a mesmo. testa. Era só pra É saber mesmo. engraçado. É um confronto seu e do cara. O 2020, São Paulo tinha uma pedra. O São Paulo era um time puta fudido em termos de relevância. E o São Caetano era uma pedra no sapato dele. O São Caetano era uma pedra. O São Paulo era pegar de 2008 e 2009. Só pega o histórico, meu. É engraçado. Final da Libertadores 2020. 10 jogos de invencibilidade do Flamengo contra o Palmeiras. Palmeiras era o favorito. Mas agora é diferente. O extra-campo, que é você ganhar o jogo antes do jogo que vale alguma coisa, ele entra em campo. Entra. Então, pessoal, nós teremos o convidado, professor Jefferson, que trabalha com... Ele tá lá curtindo a música. Nem percebeu. O Alex vem ainda? Pica-pau é top, pica-pau é top. Não? Mas então, O- continua, Peter. Nós teremos live toda segunda e sexta. Na segunda-feira serão esses abençoados aqui e mais um convidado. O nosso doutor Alex estará participando, não só com conhecimento jurídico, mas também com conhecimento futebolístico que ele tem. Nada. Além desse detalhe, na sexta-feira, nós teremos a participação do professor Jefferson, que é o organizador, o professor e o cara que manda bem no projeto Tênis Plus da cidade de Cuiabá, em Mato Grosso. Ele já deu aula de natação, ele já foi professor de futsal, ele já foi professor de educação física num contexto geral e hoje ele é quem coordena o projeto Tênis Plus na cidade de Cuiabá. Pessoal, convidamos vocês a assistirem a nossa live na sexta-feira, a partir das 20 horas. Um abraço. Vocês querem dizer mais alguma coisa? O currículo do homem é bom. O currículo do homem é tudo é bom. bom. O do homem é Tudo bom. é É bom. Cara, diferente. é bom mesmo. E só uma lembrança. Na sexta-feira vai ser live ao vivo pelo YouTube Pelo também, YouTube. né? Não apenas pelo TikTok. Exato. Ele vai dar uma melhoradinha no nosso argumento, que a gente vai se corrigir. Né? Vamos, Assim espero. Porque a gente... vamos não. Vamos não. É, Sempre assim, o que eu é nem o tô de argumento? concordar com o Ed Thompson. Bom, Jonatas Martins no Instagram, sigam ele. Jean Júnior no Instagram, Jean sigam Jones. ele. Ed Thompson no Instagram,
Sigam ele. Sigam eu. Peter Rodrigo. Segue aí. E eu vendo aquelas paradinhas lá. Meu corpo, pra mim, nunca vendeu. Mas, bom, é isso, pessoal. Obrigado. Até mais. Fechou? Ah, eu preciso do banheiro.